esbaldada sobre a maior torcida, uma só corrente de mão em mão, meu padrinho nos gramados do céu. Agora vai, PPV, vamos lá. Verdão do Cariri definido para o jogo contra a equipe do Pacajus, que vai direto à fase semifinal do Campeonato Cearense Série B. No gol, o paredão alviverde, Fábio vem com a camisa de número 1. Na lateral direita, com a camisa 13, Jonas, o primeiro zagueiro do Icasa, mais uma vez titular, com a camisa 14, Juan. Ao lado dele, voltando após suspensão automática, com a camisa de número 25, Ramon. E fechando a linha de 4 dos homens da defesa do Icasa, o lateral esquerdo, Boré, vai a campo com a camisa de número 6. No meio-campo, capitão da equipe, camisa 5, Felipe Dias. Ao lado dele, o homem da movimentação icasiana, camisa 8, Juliano. E o artilheiro do Verdão, o homem da criação e da finalização, Cláudio Júnior, com a camisa de número 20. No ataque, ele volta para a titularidade no ataque pela ponta direita, com a camisa 7, Rodney. Ao lado dele, pela esquerda, Dudu Itapajé vem com a jaqueta de número 11. E o homem referência no ataque do Icasa, com a jaqueta 9, Júnior Batata. Confirmando a escalação do Icasa, 1 Fábio, 13 Jonas, 14 Juan, 25 Ramon e 6 Boré, 5 Felipe Dias, 8 Juliano, 20 Cláudio Júnior, 7 Rodney, 9 Júnior Batata e 11 Dudu Itapajé. A fé nos conduz à vitória. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Tá legal, o PPV é time do Icasa definido pro jogo de daqui a pouco contra o Pacajus, que você acompanha no timaço da Vale FM. Olha, você tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Geração de energia solar. Ligue e fale com Luciano Carvalho, 981237956. Gênesis Solar, a sua melhor opção. E lembrando também que a Gênesis Solar atende lá no estacionamento do Cariri Shopping. E no próximo dia 30 de abril, vem aí Holiday Rock, Paralamas do Sucesso, Biquíni Cavadão, mais um showzaço imperdível da Vale FM, J. Rodrigues e Padim Produções. E o Cariri da Sorte desta semana, hein? Você já pode baixar o aplicativo ou comprar com os nossos vendedores. No prêmio principal, você vai concorrer a um Fiat Argo 0 km, mais 5.000 reais, é isto mesmo, um Fiat Argo mais 5.000, é carro zero mais dinheiro no bolso. E o Cariri da Sorte desta semana só custa R$5. Trabalhamos com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade, amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 8 lojas para melhor lhe atender. Agora, a escalação do time visitante. Vamos à definição do time do Pacajus com ele, Matheus Ferreira. O cacique do Vale do Caju está escalado com 12 no gol, Rômulo Rios, 12. Lateral direito, 2 João Vitor. Na zaga, 3 Rafael é o substituto do Gilvan. 3 na zaga, Rafael. 4 Bel. E na lateral esquerda, 6 Glériston. 5 para Estênio. 7 para Júlio César. 8 Richardson e 10 Gordo. No ataque, 9 Isaac, o experiente Isaac. 11 Lucas Quixadá, essa é a escalação do Pacajus, repetindo. 12 Rômulo Rios. 2 João Vitor, 3 Rafael, 4 Bel, 6 Glériston, 5 Estênio, 7 Júlio César, 8 Richardson e 10 Gordo. No ataque, 9 Isaac e 11 Lucas Quixadá. Essa é a escalação do técnico Cleiton Cearense. 99,9 Marco Valério. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM. Quero aproveitar aqui, antes de trazer também
a arbitragem para o jogo de hoje. Mandar os parabéns aqui, viu, Demontier, para um amigo comum nosso, que é o grande Vandinho. Vandinho Farias, querido amigo, completa hoje 70 anos de idade. Ele é o pai do Vandinho Filho, que é gerente do BNB, grande torcedor do Icasa. Então, para você, meu amigo Vandinho, felicidades de toda a equipe do Timaço da Vale FM. Um forte abraço. O filho dele que foi gerente do BNB também, lá em Iguatu, e nos recebeu uma festa, um jogo que a gente foi lá do time do Icasa, gente muito boa, e hoje está aqui, gerenciando 20 anos já. O filho dele já está no BNB. E o Vandinho trabalhou no Bancesa durante muito tempo aqui em Juazeiro do Norte. É um amigo de muito tempo, um torcedor ardoroso do time do Icasa, e ele deixa de estar lá junto dos seus familiares, comemorando e complementando a festa, para vir aqui à Arena Romeirão, em virtude do grande amor que ele tem por esse time. Marco, parabéns, viu, É Vandinho? isso. Parabéns, Vandinho. Muitas felicidades. Aqui, Timaço na Vale FM também. Em nome dos produtos Panebom Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Produtos Panebom Pão Nosso. E a gente não pode esquecer também a sensacional massa para pastel Tasquinha. Churrascaria Mão de Vaca. O melhor churrasco da região do Cariri. Conosco também Só Fumê Service. Revestimento fumê para carros e prédios na rua José Marrocos, 408. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. 8 lojas para melhor lhe atender. Casa com material de construção. Casa com, a casa é sua. Rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca. Novo Rio Chevrolet, seu carro 0 km com as melhores vantagens. Você já sabe, é na Novo Rio. Vamos aproveitar então para conferir também o trio, a equipe de arbitragem para Icasa e Pacajus. Fique de olho no apito. Da partida, Paulo Vitor Pereira, o homem do apito. Primeiro assistente Luiz Antônio Silva e o segundo assistente Raimundo Bento de Souza. Confirmando, Paulo Vitor Pereira, o homem do apito. Luiz Antônio Silva, Raimundo Bento de Souza são os assistentes e o quarto árbitro é o Camilo de Oliveira Lourenço. Tá legal, lá vem o Verdão, o time do Pacajus também se aproximando, e a gente tá vendo as duas equipes aqui, Demontier, tem verde para todo lado, porque o Icasa, camisa verde, calção branco, o Pacajus, camisa branca com calção verde. Ou seja, tá um verde e branco danado no gramado, além das arquibancadas, né, cujas cadeiras também são na cor verde, e a festa que o torcedor do Icasa vai fazendo, tanto o pessoal das torcidas organizadas, como também torcedor comum que vem aqui para incentivar o time do Icasa nessa partida. Agora, eu particularmente, Demontier Tenório, esperava um público melhor. Eu sei que ainda falta aí em torno de 10 minutos para começar a partida. Tem parte da torcida que deixa para chegar em cima da hora, mas eu sinceramente, pela importância do jogo que pode significar para o time do Icasa, já a passagem para a fase semifinal, eu aguardava uma presença de público um pouco maior, Demontier. Muito provavelmente bem menos que os 6.200 pagantes do último jogo contra o Pacajus, o que eu falei agora há pouco da Fares Lopes. Eu me recordo, inclusive, esse jogo da Fares Lopes, porque eu estava de folga nesse dia e vim para assistir o jogo, inclusive, com os meus familiares. E para entrar foi algo em torno de 40 minutos na fila para poder entrar aqui na Arena Romeirão. A gente chegou um pouquinho em cima da hora do jogo, então foi muito complicado, mas hoje tomara que seja diferente, que o Icasa consiga uma vitória. Vamos esquecer esse jogo de 2022 que não traz realmente boas lembranças para o torcedor do Verdão do Cariri, não é, Demontier? É verdade. E o retrospecto é fabuloso para o Pacajus. E um detalhe, Marco, depois da rodada dos jogos de ontem, o cruzamento é Cariri e Guarani, que é algo que a gente não queria ver, né? Então o Guarani precisa dar um aperto aí para sair, avançar
e evitar um cruzamento suposto aí contra o Cariri, para que a gente possa ter a possibilidade de pelo menos 3 do Cariri disputando esse quadrangular, essa semifinal, né, Marco? É isso, Demontir Tenório. Parece que alguém me chamou lá de baixo. Foi você, PPV? Foi, Marco. Você falando em torcedor chegar cedo na arena, hoje estava vindo para a arena ali na altura da casa do Demontier, na Castelo Branco. Eu dei carona ao seu Cícero Alves. Estava vindo a pé do São Sebastião, do Minha Casa Minha Vida São Sebastião, para chegar cedo e assistir o jogo do Verdão do Cariri, e disse que só fica triste porque não pode trazer mais o Raidinho para ficar ligado no timaço da Vale. Alô, seu Cícero Alves, aquele abraço. Lamentável, né? Tanto é que tem muita gente que tá trazendo aquele celular que tem o rádio ao vivo, né? Você coloca lá o fonezinho, fica ouvindo numa boa. Eu acho uma grande bobagem você não poder trazer um rádio pro estádio. Um abraço então, mais uma vez, grande Vandim, gente boa, da melhor qualidade, tá ouvindo, tá ligado no timaço da Vale FM. Os hinos estão sendo executados aqui na Arena Romeirão, as duas equipes perfiladas. Daqui a pouco começa mais um jogo do Bicasa no Campeonato Cearense. E você confere tudo no timaço da Vale FM. Oferecimento Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar. ESC Cursos, atenção, aguarde, vem aí um novo ESC para você. ESC Cursos, referência em concursos públicos e preparatório para Enem e vestibulares. Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto. Loja na Rua São Pedro, do bairro Santa Teresa. Conosco também Ingazeiras Construções. Alô, alô, meu amigo Marcelão. Ingazeiras Construções, tudo para a sua obra, pelo menor preço, parcelando no cheque ou no cartão. Eu vou arranjar um sinalzinho para você não gritar mais gol no meu ouvido, viu, João Filho? Fala o gol. Então o senhor arruma o sinalzinho, porque eu informo que tem gol do Campeonato Cearense da Segundona. O Tiradentes faz 1-0 no Maranguá. Tá certo, Tiradentes, Demontier, em busca da primeira vitória. Aí você estava querendo que o Tiradentes ganhasse, né? Tiradentes vai ganhando. O resultado é péssimo pro Guarani, porque o Guarani tá perdendo uma posição na tabela, né? É verdade, a situação do Guarani vai se complicando no campeonato. Agora, claro, o Guarani só depende dele para se classificar. Tem que vencer o jogo terça-feira contra o Pacatuba, lá na querida cidade de Barbalha. Alô, alô, Barbalha. Obrigado a todos pela companhia também na terra dos verdes canaviais. Ali o trio de arbitragem, aliás, o quarteto de arbitragem, pousando ali para a fotografia ao lado do capitão do time do Icasa, também do time do Pacajus. Já já a bola rola. Mais uma rodada do Campeonato Cearense que você acompanha no timaço da Vale FM. Em nome de Fox, tudo em celulares e acessórios, assistência técnica de todas as marcas você encontra na Fox. Lojas em Juazeiro, Crato e no Cariri Shopping. Ramagem Couros, a nobreza do couro agregada ao design exclusivo, sempre em sintonia com o que há de mais moderno. Espaço Verde, você de bem com a natureza. Alô, dona Marilene, seu Vicente, grande abraço para vocês, obrigado pela companhia. Delis Doces, bolos, tortas e docinhos em geral. Peça pelo número 988732123, mais uma empresa com a marca do Grupo Chagas Variedades. Ô Pedro Paulo Vieira, fazendo aqui um esforço de memória, faz tempo que o Icasa não perde um jogo aqui na Arena Romeirão, não é, PPV? Marco, o último jogo que o Icasa perdeu, se eu não me engano, foi na Fares Lopes do ano passado, mas com precisão mesmo eu lembro do jogo contra o Horizonte na Série B do ano passado, 2-1 É para o verdade. Horizonte. Teve aquela derrota para o Horizonte, mas perdeu também na Fares Lopes para o Ferroviário. Perdeu de 2-1 para o Ferroviário. E aquele do Horizonte foi o maior público do Icasa aqui, 9.000 e tantos pagantes, por aí assim. Só lembrar, Marco, que esse gol do Tiradentes tira o confronto Cariri-Guarani por enquanto. Aí, Demontier Tenório tá sabendo de tudo, ligado no timaço da Vale FM. Aqui, saída de bola para a equipe do Pacajus, vai rolar a bola. Aqui na Arena Romeirão, Icasa colocado à esquerda nas cabines de rádio. Obviamente que o time do Pacajus aqui à nossa direita. E o árbitro da partida, o senhor Paulo Vitor Pereira de Lima. Ali ultimando os preparativos para o comecinho do jogo. Tudo isso para você acompanhar no timaço da Vale FM.
FM, oferecimento Rastro minuto de silêncio. Pneus, há 19 anos com o melhor em pneus. Você sabe quem é o homenageado nesse minuto de silêncio, Pedro Paulo? É o Genilson Monteiro, nosso Genilson, amigo nosso lá do Amor ao Motel, está sendo homenageado. Manuel Genilson Monteiro. Pois é, rapaz, que saudade do Genilson, querido amigo que partiu e que a gente espera sempre o melhor para ele em todas as situações. Aqui o árbitro vai autorizar a saída de bola. Começa o jogo, toca na bola o time do Pacajus aqui na Arena Romeirão. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Todo mundo ligado no timaço na Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Começa em casa contra o time do Pacajus. Lembrando que a transmissão no nosso canal no YouTube também, o áudio do jogo, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Aqui a bola vem tocada pelo time de casa no campo de defesa. Com o zagueirão que é o Ramon, manda a bola para o ataque. Já vem a recuperação de Estênio pelo time do Pacajus. O Icasa tenta recuperar a bola. Boré toca nela. Ela vai lá para o ataque, tentativa do Rodney, chega a antecipação da zaga do time do Pacajus, Rodney ganha bem pelo time do Icasa, acelera, toca a bola pela direita, Jonas faz o cruzamento para a boca do gol, bate na defesa, a bola sai pela direita, lateral em favor do time do Icasa, o próprio Jonas para a cobrança, primeiro minuto de 0 para o Icasa, 0 também para o time do Pacajus, a bola vem tocada pela direita, trabalha a bola outra vez o time do Verdão do Cariri, a bola com o Juliano, vai levando o time do Icasa para a peça ofensiva, faz o passe, entrega a bola da frente, seria para o Rodney, perde a posse de bola, Estênio recupera a bola pelo time do Pacajus, toca a bola pelo meio, trabalha, vem para o campo de ataque, o Icasa tenta retomar a bola, Ramon toca nela, volta outra vez a bola pelo meio, Estênio faz o lançamento para o Isaac, um velho conhecido do torcedor do Icasa, é aquele mesmo, velho Isaac, que há uns 10, 15 anos atrás jogou aqui no time do Icasa e não deixou saudades, a bola tocada pela direita, vem para o ataque, trabalha a jogada agora o jogador que é Richardson pelo time do Pacajus, lá na frente a bola acaba saindo, só tiro de meta pro Verdão aqui, pro goleirão Fábio do time do Icasa, em Matheus Ferreira. Primeiro ataque do time do Pacajus pelo lado direito, a zaga segurou ali, bola pela linha de fundo, é tiro de meta já cobrado pelo Fábio. Na informação de Diniz Supermercado. Conosco também Grage Veículos, seu carro seminovo com qualidade e garantia. Grage Veículos, a melhor negociação. Avenida Padre Cícero, 2215, bairro Salesianos. Eu falei da Grage Veículos. O Icasa movimenta a jogada com Jonas pela direita, vem cortando a zaga do time do Pacajus. A bola sobra pelo meio, vem a bola dominada com Richarlison, entrega a bola aqui na canhota, faz o paque, toca a bola pelo meio. A bola vem dominada agora, quem recebe é o Gordo. Camisa número 10, movimenta, vem com bola dominada, desce o time do Pacajus para o câmera ataque, levantamento feito pela direita, tentativa com João Vitor para tentar o cruzamento, adiantou demais, a bola sai, é só tiro de meta para o time do Icasa. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, oferecimento de Jumas Esportes, tudo para você praticar o seu esporte, bolas, chuteiras, camisas do seu clube de coração, troféus e medalhas você encontra na Jumas Esportes. O Icasa vem com bola dominada com Felipe Dias, movimenta o volante do time do Verdão, aí o Boré deu bobeira, a bola escapuliu, saiu do outro lado, lateral em favor do time do Pacajus, João Vitor não tem pressa para a cobrança. Aproveitar e mandar um grande abraço para você que nos acompanha também pela internet, aplicativo radios.net. Obrigado a você pela companhia. Estênio faz o passe, toca a bola para João Vitor, cruzamento na grande área, buscava o Isaac, sai do gol, Fábio dá um tapa na bola, lateral para o time do Pacajus aqui na canhota, vai se aproximando para a cobrança, o próprio Isaac, camisa de número 9, vai cobrar ali o centroavante do time visitante. Mas para ganhar tempo, time do Pacajus lentamente nesse começo de partida ali para qualquer movimentação. Vai o Gladstone, lateral esquerdo do time
do Pacajus. Clériston para a movimentação de jogada. Lança a bola da grande área, corta de cabeça, zaga do Verdão. Volta outra vez a bola, tentativa de jogada do Rodney. A bola acaba saindo. Último passe ali do jogador da equipe do Pacajus. Então é lateral para o Icasa no campo de defesa. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 17 horas e 5 minutos. O Icasa tenta a jogada no ataque, corta bem ali a zaga do time do Pacajus. A bola fica com o goleirão Rômulo Rios. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Arena Romeirão, 5 minutos, primeiros 5 minutos de jogo aqui no Campeonato Cearense, no placar do Cariri da Sorte, 0 para o Icasa, 0 para o Pacajus. Copa do Nordeste, começou o segundo tempo, 13 da Paraíba, vai empatando com o Ceará em 0-0, a informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Tamo junto pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. É lateral para o Icasa lá pela canhota, vai para cobranças e posicionando. Boré vai movimentar a jogada pelo nosso Verdão do Cariri. Lembrando que amanhã cedinho tem Jornal Nova Manhã com Delton Sá, Jucimar Leite, João Filho, Demonte Ertenório, deixando você bem informado a partir das 6 da manhã. Comece o dia bem informado, informação em alto astral no Jornal Nova Manhã. Aqui o Icasa tenta, chega ali, tomar uma bola do jogador do time do Verdão. O Estênio recupera, bola pelo time do Pacajus, trazendo aqui a jogada pela canhota, faz o passe, entrega a bola pelo meio, Gordo, que não tem nada de gordo não, viu? Ele toca a bola pelo meio pro Estênio, abriu jogada, faz o passe pela direita, entrega a bola, deixa a bola dominada com João Vitor, movimenta mais uma vez pelo meio, a tentativa agora é com Lucas Quixadá, a bola sobra do outro lado para João Vitor, lateral do time do Pacajus, toca a bola, vem com ela dominado pro campo de ataque, levantou pra boca do gol pro Isaac, o árbitro já paralisa, marca ali a falta do atacante do time do Pacajus, em Ferreiraço. Cruzamento na área, bola alçada na área e o Isaac estava atrás e tentou ali cabecear, acabou empurrando o jogador do Icasa. É falta de ataque na cobrança, o goleiro Fábio, em nome de Cariri da Sorte. Você ligado no Timaço da Vale FM. Lembrando que no próximo domingo, no prêmio principal do Cariri da Sorte, tem um Fiat Argo, mais 5 mil no prêmio principal. Aqui desce para o ataque mais uma vez o time do Pacajus. Recuperação do Felipe Dias, ganha bem para o time de casa, arranca, Silvana vai embora para o ataque, faz o passe, toca a bola pela direita, boa jogada, desce o Rodney pro show, para a perna direita, vem por baixo a zaga, o corte ali do zagueiro Rafael, então é escanteio pro Verdão, o primeiro do jogo pro time do Icasa. Tem gol no futebol do Brasil, informação do Timaço da Vale. Fala, JF. Tem gol lá em Campina Grande, é gol do Ceará, o zagueiro David Ricardo. O Ceará faz 1-0 no 13. E aqui o Dudu vai para a cobrança de escanteio a favor do time do Icasa. Os zagueirões do Icasa foram para a grande área para tentar o cabeceio. Lá vem bola aérea do Verdão. Cruzamento da grande área. Tentou o Felipe Dias, a bola vai sobrando. Bate pro gol ali o Juan. A bola sobra pelo meio em favor do time do Pacajus, mas o glorioso Jonas fez a falta ali, hein, meu querido PPV? Fez a falta o Jonas, se precipitou na jogada, fez a falta no ataque. Jogo paralisado, do jeito que o Pacajus está gostando, segurando, fazendo aquela cera. 0-0 na Arena Romeirão, em nome de ESC Cursos e Pré-Vestibular. Um abraço para o amigo Alfredo Benício, ligado no Timaço na Vale FM. Alô, alô, pelado em Crato também, obrigado pela companhia, todo mundo ligado no Timaço na Vale FM. Alô, Antônio Carlos, meu irmão, querido amigo Cícero Batista, também ligado com a gente, obrigado pela audiência. Tem gol aonde, JF? O gol agora vem lá de Itabaiana do Sergipe, também pelo Nordestão, é do Botafogo da Paraíba, que faz 1-0 no Itabaiana.
Arena. Tá legal, você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale FM. Alguns campeonatos não estão sendo realizados nesse final de semana em virtude da data FIFA, inclusive o belíssimo amistoso ontem na seleção brasileira. Jogou muita bola a seleção do Dorival. O Brasil bateu a Inglaterra em Wembley por 1-0 e um garotinho de 17 anos, rapaz. O jogador mais jovem a fazer um gol em Wembley, o Endrick. 17 anos na vitória ontem da seleção brasileira. Menino é bom, menino é bom. Centro Universitário Leão Sampaio. Unileão, sua primeira opção. Aqui o Icasa vem para o ataque. Bola com Rodney. Dominou, poderia ter batido. Tentou a jogada, perde a posse de bola. Juliano tenta. Vem ali o corte do jogador que é o Gladstone. Lateral para o time do Icasa no campo de ataque. Para a cobrança vai se posicionando ali. Jogador da camisa de número 13 do Verdão, que é o glorioso Jonas. Vai movimentar a jogada. Lateral para o time do Icasa. 0-0 o placar do jogo para você ligado no Timaço da Vale FM. Vem outra vez o time de casa para o câmera de ataque. Tentava por ali o Rodney, pediu falta. O árbitro manda seguir o lance. Atenção, torcedor, confira a hora no Timaço da Vale, em nome de Novo Rio Veículos. Aqui na Arena Romeirão, 5 da tarde, 10 minutos. Obrigado, torcedor, pela companhia. Aris Motos traz agora o tempo de jogo para você na Série B do Campeonato Cearense. Arena Romeirão, primeiro tempo de partida, 10h30 da primeira etapa. Que jogo parado para atendimento ao Rodney, camisa 7 do Verdão. Eu confirmo 10h30 no primeiro tempo no placar do Cariri da Sorte. 0 pro Icasa, 0 também pro time do Pacajus. 39 minutos do segundo tempo lá em Caucaia. O Maranguape vai sendo derrotado pelo Tiradentes pelo placar de 1-0. A informação para a Casa Com. Um abraço pro amigo Paulista. Paulista dos Temperos está lá em São Paulo, escutando a gente pelo aplicativo Rádiosnet. 99,9 Marco Valério. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, também para Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri. É claro, Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Logo mais, o Baleia Burger vai estar funcionando. E para pedir aquele sanduíche delicioso, como é que a gente faz, JF? É fácil demais, 988380548. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Vem o Icasa para o ataque. Tenta a jogada do outro lado ali o Dudu Itapajé. A bola acaba saindo lateral no campo de defesa. É pro time do Pacajus, que não tem pressa nenhuma. Daqui a pouco eu quero ouvir a opinião do Demontier Tenório, porque o Icasa tem que dar uma acelerada no jogo, né? Se for depender do Pacajus, a gente vai continuar nesse diapasão aqui, porque o time do Pacajus não veio para jogar bola, veio para se defender. A bola pelo meio, tentou ali Felipe Dias pelo time do Verdão, lança a bola pela direita, recupera a bola pelo time de casa, chegam dois na marcação, falta em cima dele. O árbitro paralisa para marcar a falta no setor de meia esquerda, campo de ataque do Verdão do Cariri. Aqui Timaço da Vale, oferecimento de Dourado Joias, semi-joias e kit joias para você ganhar dinheiro é na Dourado Joias. O Bicasa vem para o ataque. Levantamento do outro lado, a Laura vem trabalhada, então tentou ali o Dudu, brigou por ela, o Boré também na jogada, a bola vai sobrando pelo meio em favor do time de casa, o Boré ganha bem para o time do Verdão, toca a bola para Felipe Dias, lança pelo meio, vem Juliano, ele vira o jogo, lança a bola pela ponta direita, tentou a jogada com Rodney, ganha bem pelo time do Verdão, tentou o drible, perdeu mais uma, mas recupera, olha o Rodney, tentou pelo time de casa, faz o passe para o Jonas, vai lançar bola na grande área, cruzamento de canhota, bola passa, o goleirão atrapalhado, insistiu ainda o Icasa com Cláudio Júnior, a bola acaba saindo, o árbitro tá marcando o quê? Só tiro de meta, PPV. Olha, não deu para entender muito bem o que ele marcou não, ele marcou falta da dividida do final, esteve trombada com o Dudu Itapajé com o Rômulo Rios, ele deixou seguir e marcou a falta. Mas a primeira chegada do Icasa aos 13 minutos. O Icasa está muito sonolento nesta tarde aqui na Arena Romeirão. E aí, Demontier Tenório, tá gostando do jogo até agora, Demontier? Eu acho que o Pacajus está conseguindo o objetivo dele, que é exatamente tentar engessar o jogo.
Tá meio engessado essa coisa aqui. E o Pacajus não tem nada a ver com esse excesso do Rodney, que já demonstrou 2 vezes. Me parece que está com espírito de Garrincha, quer sair driblando todo mundo. E também não tem nada a ver com essa confusão. Quem é o homem de criação do Icasa? Nem é o Batata e nem é o Cláudio Júnior. O Cláudio Júnior confunde essa figura com a de atacante. Eu não sei se ele está preocupado, porque encostaram nele ontem 2 do Cariri. O Tiaguinho também 3, o Dalvan chegou a 3 e está junto com o Cláudio Júnior. Aí me parece assim meio desesperado. Não há um homem de criação no Icasa. Opinião de Demonte Ertenori do Timaço da Vale FM. Vai lá ali o Júnior Batata, né? Marcou. Fazendo uma presença ali na frente do goleiro do time do Pacajus, que já recoloca a bola em jogo. Fala, João Filho. Um abraço pro Igor, mandou mensagem aqui para o WhatsApp da Vale FM, tá ligado com a gente lá em Gramado, no estado do Rio Grande do Sul. Cidade maravilhosa, um abraço pro Igor, obrigado pela companhia. Aqui Timaço da Vale FM, oferecimento de Supermercados, a maior rede de supermercados do interior do Ceará. Também Gênesis Solar, a solução para acabar aquelas contas absurdas de energia. Ligue pro meu amigo Luciano Carvalho, grande torcedor do Icasa, 981237956. Abraço pro meu amigo Zé Boré, tá ouvindo a gente lá na Serra, em Crato, lá Santa Fé, é assim que chama, Santo Antônio, Sítio Santo Antônio. Um abraço para vocês também, obrigado pela companhia. Alô, Zé Boré, grande torcedor do Verdão. Aqui lateral pro time do Pacajus, do outro lado para a cobrança, vai João Vitor, não tem pressa nenhuma, movimenta, toca a bola da frente, agora tentando a jogada com Richardson, corta a zaga do Icasa, vem, complementa Dudu Itapajé, tenta Júnior Batata, mas não tem complemento a jogada do time do Icasa. Recuperação com Júlio César pelo time do Pacajus, ele lança a bola na entrada da grande área, devolve ali o Boré, toca de cabeça, Dudu insistiu, vem a jogada agora com Cláudio Júnior, um dos mais conscientes do ataque do time do Icasa, vem o Verdão tentando, bola pro Júnior Batata, vai ali trombando com a zaga do time do Pacajus, quem tira agora é o zagueirão Rafael, manda a bola para o ataque, não, a bola sai lateral pro time do Icasa, lá pela canhota, Boré para a cobrança, tem pressa o Verdão, foi o Felipe que acabou cobrando, tocando bola para o Boré, lateral esquerdo do time do Icasa, 0-0 para você ligado no Timaço da Vale FM, obrigado torcedor pela companhia, 16 minutos e 30 jogados, primeiro tempo de partida, Arena Romeirão, obrigado para você ligado no Timaço da Vale, você que está no nosso canal do YouTube também, obrigado pela audiência, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval, e para pedir a sua pizza é fácil, 98842-9514, lateral cobrado pro time de casa, começa tudo de novo, Verdão aqui no campo de defesa. De Juan para Ramon, de Ramon para Jonas. O Icasa vai tocando bola aqui de forma desconstrutiva aqui no campo de defesa, sem muita objetividade. Verdão não está criativo no começo de partida, até diferente de outros jogos. O Icasa começa o jogo indo para cima do adversário. Hoje o Verdão está meio sonolento dentro de partida. Vem a bola tocada com Júnior Batata, perde a posse de bola. Recuperação, Gordo é quem domina pelo time do Pacajus, faz o passe, entrega a bola pelo meio. Deixa a bola trabalhada com o Estênio. Vem o volante do time da região metropolitana da capital cearense. Vem outra vez a bola tocada pelo meio. Recuperação de Juliano pelo time de casa. Avança, segunda, vem bola para o ataque. Abriu jogada pela ponta direita. Boa bola pro Rodney. Penetrou na grande área. Vem cortando de qualquer maneira Estênio. Bota pra lateral. Mas o Icasa tenta apertar um pouquinho agora. O suficiente para acordar o torcedor do Icasa aqui na Arena Romeirão. Lateral pro time do Icasa. Agora não pode ir nessa vagareza toda também, né, Jonas? O pessoal parece que comeu uma feijoada. Ah, mas tá explicado, é porque tinha um atleta ali que estava sentindo também o camisa 7, Júlio César, e o árbitro somente agora vai autorizar a cobrança do arremesso lateral para o time do Icasa. Aí deu tempo, toda a defesa do time do Pacajus já se reposicionar. Bola da grande área, tentou o Júnior de cabeça, faz o passe, entrega a bola, deixa dominada, Cláudio Júnior, virou, girou, bateu, o goleirão fez a defesa. Boa defesa do Rômulo agora, hein, PPV?
E o Rômulo, Marco, já tá caindo sentindo. Rapaz, brincadeira, tá de brincadeira esse time do Pacajus, viu? Primeira chegada mais firme do Verdão do Cariri, primeira finalização aos 18 minutos. Jonas cobrou o lateral, Batata desviou, Cláudio Júnior finalizou fraco. O goleirão Rômulo Rios fez a defesa e caiu, desabou para ganhar mais uns minutinhos. Tudo isso em nome de Ramagem Couros. 0-0 na Arena Romeirão. E o pessoal do DM do Pacajus vai lá, é aquela coisa, né, Demontinha? Não dá pra ter futebol sem um goleiro, porque o outro atleta pode até ser atendido fora de campo. Com o goleiro isso não pode acontecer. Mas o conteúdo do jogo implica em dizer aqui, Marco, que o Icasa, ele é responsável por essa situação. Ou seja, o Pacajus está ditando como deve ser feito, está amarrando o time do Icasa, que não consegue se soltar dessas amarras. Eu acho que a responsabilidade maior no jogo não é do Pacajus, não. É do Icasa. E o Icasa, ainda por cima, ele tenta estabelecer uma boa movimentação, mas peca excessivamente por carregar a bola em demasia ou preciosismo na hora de sair querendo driblar todo mundo. E aí atrapalha a desenvoltura da equipe e as próprias pretensões do time do Icasa. A opinião é de Demonte Ertelório. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. Aqui no Romeirão, 5 da tarde, 21 minutos, 5:21. Obrigado, torcedor, pela companhia. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Conferindo para você, primeiro tempo de partida, 21 minutos do primeiro tempo, 21 da primeira etapa. Arena Romeirão, no placar do Cariri da Sorte. Tudo como começou, em casa 0, Pacajus também 0. Ontem à noite o Fortaleza perdeu mais uma. Perdeu para o Vitória do Nordestão pelo placar de 1-0. A informação para Madeireira Beira Rio. Um abraço pro amigo Tolola dos Temperos. Vale FM. Vale FM, Marco Valério. Agradecer a audiência temperada do amigo Tolola. Se abra não, ligado na Vale é FM. O negócio é sério, JF. Aqui tem escanteio. Vai pra cobrança então, Júlio César levanta a bola da grande área pelo time do Pacajus, corta pelo alto, tira bem a defesa do time de casa com Juan. A bola vai sobrando, volta outra vez, a bola em favor do time do Pacajus, desce pro câmera ataque. A bola tocada pelo Bel, tocou ali, a bola saiu pela linha lateral. Lateral pro time do Icasa. Bora, Verdão, pra cima deles, Icasa. Lateral pro time do Icasa, para a cobrança então, jogador que é Jonas, camisa de número 13, vai movimentar a jogada. Um abraço pro amigo Rubens, que é taxista lá do Cariri Shopping, grande ouvinte do Timaço da Vale, é torcedor do time do Icasa, também ligado com a gente. Que movimenta a jogada, Jonas toca a bola pelo meio com Batata, volta a bola, deixa a bola trabalhada com Juliano, movimenta a bola pelo time do Icasa, volta outra vez a bola pelo meio, a tentativa é feita agora com o jogador que é Ramon, de Ramon pro Boré, vai o Icasa, cruza a linha, que divide o gramado, abriu jogada pela ponta esquerda, faz o passe, toca a bola para Dudu Itapajé, vem o Icasa para o ataque, entrega a bola para o jogador que é o camisa número 20, Cláudio Júnior, outra vez Juliano recebe bola pelo time de casa, toca a bola pela direita, o Verdão inverte a jogada, Jonas já poderia ter cruzado, chega o Juliano, bate pro gol, ela vai para fora, mas o Icasa tem que ser mais efetivo na peça ofensiva, hein, PPV? Pois é, Marco, o Verdão está começando a aparecer no campo de ataque, mais uma chegada que terminou com a finalização do Juliano. A bola passou à direita do gol do Rômulo Rios, tiro de meta, segue 0-0 na Arena Romeirão, em nome de Sofume Service. Conosco também Comercial ZM, concessionária dos produtos Steel, eu falei, Comercial ZM, Motel Imperial, novos apartamentos muito mais aconchegantes para momentos marcantes, direção do amigo André Lemos, Espaço Verde, você de bem com a natureza. Tem gol no futebol do Brasil, informação no Timaço da Vale, fala JF. Esse gol vem lá da terra soteropolitana, pelo Nordestão, o Bahia faz 1-0 no Maranhão. Abraçar o querido amigo Carlos André Padim, ao lado de Tolola dos Temperos e de Júnior Goiaba. Rapaz, que trio, hein, JF? Ave Maria.
Aqui tem lateral pro time do Icasa. Para cobrança, Jonas. Ele toca a bola pelo meio, volta a bola para Juliano. 0-0 para você ligado no Timaço da Vale. Lembrando que no próximo dia 30 de abril tem Holiday Rock para Lamas e Biquíni. Eu vou nessa. Você vai também, JF? Eu já me sinto lá. Pois é, tamo junto lá, showzaço da Vale FM, J. Rodrigues Empreendimentos e Padim Promoções no próximo dia 30. É isso mesmo, 30 de abril, Holiday Rock. Aqui o Icasa tenta, bola tocada pro Cláudio Júnior, vem tirando a defesa do time do Pacajus, de qualquer maneira toca Gladstone, a bola volta para Ramon pelo time do Icasa, toca de cabeça, vem outra vez o time do Verdão pro campo de ataque, bom a bola pro Rodney pela ponta direita, desce o Verdão. Entrega pro Cláudio Júnior, bateu, tá lá dentro! Gol! É do Icasa! Do jeito que o torcedor do Icasa gosta. Jogada rápida, insinuante pela direita. Bola enfiada na área. Cláudio Júnior bateu. A bola passou ali debaixo do goleirão do time do Pacajus. Aos 25 minutos do primeiro tempo. Cláudio Júnior. Ele de novo. Cláudio Júnior pro time do Verdão. E o Icasa passa na frente. O goleirão Rômulo Rios vai buscar essa lá dentro. Cláudio Júnior faz 1 pro Icasa, 0 pro time do Pacajus em PPV. Numa jogada trabalhada pelo lado forte do Icasa, o lado direito, do Jonas para o Rodney, do Rodney para o Cláudio Júnior, que saiu na cara do gol e com apenas um toque na bola, fez cair o primeiro 0 do placar. É o primeiro gol do Verdão nesta tarde na Arena Romeirão, o quarto do Cláudio Júnior. Eu disse a ele na boca do túnel, tem que fazer gol hoje para classificar o Icasa e voltar à artilharia. 1-0 Verdão, aqui na Arena Romeirão. Tá certo, meu querido PPV. Jogo fica parado agora para aquela paradinha técnica. O Icasa faz 1-0. Agendinha do futebol show do Timaço da Vale FM. O Cláudio Júnior é sinônimo de gol pro torcedor do Icasa, hein, JF? E ele marcou o 8º gol do Icasa na segundona. Esse é o 5º gol que toma a equipe do Pacajus na competição. E o campeonato cearense da segundona chega agora a marca dos 43 gols assinalados. Debonte, aproveitar para ouvir a sua opinião, placar justo. A gente estava falando aqui que o Icasa estava meio molenga na criação de jogadas, mas deu uma melhorada, bastou apertar um pouquinho, né, Debonte? É, sem dúvidas. E o que eu falei aqui, que estava dando uma contribuição enorme para isso, era a mania de carregar a bola em demasia ou do preciosismo. Por exemplo, o Rodney, ele estava pecando muito por essa situação. Quer dizer, futebol é coletivo, você tem que ter uma dinâmica, e principalmente quando vê os companheiros todos se largando, você não pode pecar pelo excesso, e o Icasa estava fazendo exatamente isso. No momento em que o Rodney começa a soltar mais a bola, o próprio Dudu ali pela esquerda, essa coisa tende a fluir mais naturalmente. E agora foi exatamente o retrato dessa situação, Marco Valério. Jogada de evolução aqui pela direita e a bola encontrou o Cláudio Júnior no lugar onde ele deve estar. Opinião de Demonte Tenório aqui no Timaço da Vale FM. O Icasa vence por 1-0. Jogo reiniciado. A bola vem tocada pelo time do Pacajus. Lembrando o nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. A bola tocada no campo de ataque agora pelo time do Pacajus, que vai ter que sair um pouco mais no jogo agora. Levantamento feito pelo Lucas Quixadá. Tocando bola pelo meio. Deixa a bola com o jogador camisa 5, que é o Estênio. Vira o jogo na canhota. Vem Rodney, ganha
bem pelo time de casa, vai avançando para a peça ofensiva, chegam dois na marcação, ele faz boa jogada, lança a bola pela direita, deixa a bola dominada com Jonas, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, muito forte o cruzamento, aí facilitou para o time do Pacajus, é só tiro de meta, hein, PPV? Pois é, né? E o Jonas acabou levando uma bronca no Batata, que deu só aquela olhada. Ô Jonas, capricha, coloca o pé na forma. Cruzou muito mal o Jonas, tiro de meta, segue 1-0 Verdão do Cariri, em nome de Cariri da Sorte Cap. Lembrando que no próximo domingo, no Cariri da Sorte, no prêmio principal, que é o quarto sorteio, tem um Fiat Argo 0 km, mais 5 mil reais. Conosco também, ESC Pré-Vestibular e Cursos. Vem aí o novo ESC, aguarde. Bola do campo de ataque do time do Pacajus. Vem tirando Felipe Dias, volantão ali do time de casa. Solta a bola pro Dudu. Dudu tentou com Júnior Batata. Ela sobra com o Juliano. Juliano faz o passe, entrega a bola para a Rodney, novamente pro Juliano. O Icasa vai se mandando pela direita para o campo de ataque, boa jogada, ganhou, dominou, foi puxado e é lance para cartão, se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação, PPV. É o primeiro cartão amarelo da partida, o Juliano levou duas puxadas do zagueirão Bel, falta marcada pelo Paulo Vitor Pereira, bom momento do Verdão do Cariri e se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação, cartão amarelo para o zagueiro Bel da equipe do Pacajus, Bel amarelado em nome de Madeireira Beira Rio. Conosco também Balenha Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Só Fumé Service, na rua José Marrocos, com excelente atendimento esperando por você. Eu falei da Só Fumé Service. Um abraço pro meu querido compadre J. Luiz, tá acompanhando a gente, tá em casa se recuperando. Acabou. Saúde pra você. Já já você fala, JF, que agora aqui tem uma falta perigosa a favor do time de casa. Prepara-se para a cobrança ali o Dudu Itapajé. Também Rodney, vai o Dudu para a cobrança, autoriza o árbitro, Dudu, camisa número 11, levantou para a boca do gol, bola na grande área, afasta a zaga, tira a defesa de qualquer maneira, a bola vai sobrando outra vez em favor do time de casa com Batata, faz o passe errado, a bola sai lateral para o time do Pacajus no seu campo de defesa, o Icasa vence pelo placar de 1-0, fala JF. Jogo encerrado lá na Caucaia, o Maranguape perdeu para o Tiradentes pelo placar de 1-0, um abraço para o amigo Máximo, tá na Arena Romeirão, torcendo pelo Verdão e na sintonia do Timaço. Obrigado pela companhia. Você que está aqui na Arena Romeirão com seu rádio ligado, ouvido pelo celular também, obrigado pela audiência. Oferecimento Casa com material de construção, Casa com a casa é sua. Produtos Panebon Pão Nosso, também conosco. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Ramagem Couros, a qualidade do couro agregada ao design exclusivo. Alô, meu amigo, o Hélio da Ramagens, obrigado pela companhia. Madeireira Beira Rio conosco também no Timaço da Vale. 31 minutos e 30, primeiro tempo de partida, o Icasa vence pelo placar de 1-0. Lembrando nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, tá lá o áudio do jogo para você acompanhar também em tempo real. Aqui a bola vem tocada pelo time de casa, de qualquer maneira, Juan manda a bola para o ataque, deixa a bola dominada na peça ofensiva, tentou Batata, a bola vai sobrando, fica dominada com Dudu Itapajé, volta a bola para Júnior Batata, camisa 9 do Verdão, passa a bola na frente. Se essa bola passa, é que cortou bem ali o zagueiro do time do Pacajus. A bola vai sobrando com o capitão do time visitante, o Isaac. A marcação é feita, o Isaac ainda ganha pelo time do Pacajus, toca a bola pelo meio, deixa a bola dominada mais uma vez agora em favor do time visitante com Júlio César. Júlio César toca a bola mais atrás, deixando com a zaga, dominando ali o Estênio. Abriu jogada pela direita, faz o passe para Rafael, distribui jogada na frente agora, a tentativa com Lucas Quixadá, volta a jogada pela ponta direita, lançamento feito com João Vitor, domina, volta a bola pelo meio agora, falta em cima dele, o árbitro paralisa, marca ali a falta em favor do time do Pacajus. Ô Matheus Ferreira, você ainda tá por aí, meu amigo? Tô por aqui, Marco Valério, falta em cima do jogador camisa 11, Lucas Quixadá.
falta perigosa para Pacajus. Na informação de Comercial ZM. Fazia tempo que eu não falava com o Matheus Ferreira. Também numa informação para Jumás Esportes. Tudo para o seu esporte. Falta perigosa, vai Júlio César para a cobrança. Todo o time do Icasa agora ali mais retraído no campo de defesa. Lance de perigo contra o Verdão. Goleirão Fábio tá ali muito atento. Prepara-se para a cobrança, bateu direto pro gol. Espalma, o goleiro voltou, toque de cabeça e o gol. Gol! Mas o árbitro não correu ali. O que tá marcando o árbitro? Foi gol, Marco. Tá bem confusa essa situação. Gol do Pacajus, no cabeceio, ele cabeceou pro gol e foi atingido. E caiu, aparentemente desacordado, o camisa 5 Estênio. Mas tá empatado o jogo, portanto, pro time do Pacajus. Vale FM, Vale FM. Bom, o time do Pacajus acabou empatando a partida. O Delton Sá tá chegando por aqui. O jogo tá rolando lá na Arena Romeirão. O Icasa fez 1-0 e o Pacajus acabou de empatar o jogo. Primeiro tempo em andamento pelo Campeonato Cearense da 2ª Divisão. Meu querido Delton Sá, essa que é a 7ª rodada. Já tivemos um jogo agora à tarde encerrado. A vitória do Tiradentes, que venceu o Maranguape pelo placar de 1-0. Pois é, rapaz. Tá aí o Verdão do Cariri deixando aí o time do Pacajus empatar o jogo pelo Campeonato Cearense e vencer a partida pelo placar de 1-0, gol agora há poucos instantes, e nós acabamos perdendo aí o contato, o sinal com o Marco Valério, direto do estádio da Arena Romeirão, né? O Verdão tá em campo, você tá acompanhando o futebol, o show do timaço da Vale FM, a maior audiência do rádio esportivo de todo o interior do estado do Ceará. Já já nós vamos reestabelecer o contato com o companheiro Marco Valério, direto lá da Arena Romeirão. Dá uma verificada se não é cabo de energia, Marcão. Daqui a pouquinho, então, direto da Arena Romeirão, o restante da sequência do jogo em que o Icasa está em campo pelo Campeonato Cearense de Futebol. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Só Fumê, serviço e revestimento Fumê para carros e prédios. Rua José Marrocos 408 e o sinal reestabelecido. Sim. Vamos voltar então à Arena Romeirão com Marco Valério. Pois é, Delton Sá, o jogo tá empatado aqui, mas uma coisa bem confusa, como foi confuso o gol do time do Pacajus, tá tudo igual. Estênio empatou pro time do Pacajus, 1-1 é o placar do jogo agora. Vem o Icasa tentando reconstruir nova vantagem na competição. Fala, Ferreiraço. O gol foi do camisa 3, Rafael, camisa 3 do Pacajus. Ele foi atingido logo após o gol. Foi bem preocupante o atendimento dele, mas tá tudo bem com o Rafael, ele já voltou a campo. É gol do Pacajus, 1-1 no Romeirão. Tá certo, então confirmando Rafael naquele bolo ali, jogador caído, bandeirinha que correu só até a metade, o árbitro que não correu pro centro do gol. Uma marcação bem confusa, mas está confirmado o gol do time do Pacajus. Está 1-1 aqui. Fala, JF. Atualizando a agendinha do timaço, esse é o 5º gol que marca o Pacajus no campeonato. É o 2º gol que toma o Verdão do Cariri no campeonato estadual, que chega à marca dos 43 gols. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. 37 minutos do primeiro tempo aqui. Arena Romeirão, placar do timaço da Vale para Casa Com material de construção. A casa é sua. Casa Com, na rua Doutor Mauro Sampaio, pro Bicasa, também pro time do Pacajus. Bola tocada pela ponta canhota, vem pro câmera ataque, dominou ali o Dudu Itapajé, dentro do cruzamento, Boré bate na defesa, a bola sai do outro lado, lateral em favor do time do Bicasa. Vai o Dudu pra cobrança, hein, PPV? Mais uma boa chegada do time do Icasa, que agora tem que voltar a 4ª marcha, 5ª marcha, para voltar a estar à frente do placar. Dudu vai jogar na área do Pacajus, 1-1 na Arena Romeirão.
E vem o levantamento na grande área, cruzamento para a boca do gol, tirou ali, de qualquer maneira a zaga do time do Pacajus, vai afastando, tirando o perigo, bola sai novamente em favor do time do Verdão do Cariri. O Bicasa tenta voltar à frente no placar ainda na primeira etapa, disputa de bola do Dudu Itapajé, vem o corte da zaga do time do Pacajus, a bola sai lateral para o time do Bicasa, novamente Boré para a cobrança. Tudo isso para você no Timaço da Vale FM, oferecimento Madeireira Beira Rio, o lugar certo para você economizar. Bola sai, agora só tiro de meta em favor do time visitante. Confirmando o tempo de jogo, 38 minutos e 38 do primeiro tempo. O Bicasa fez 1-0, o time do Pacajus acabou empatando. Agora não tem outra alternativa, Demonte. É o Bicasa voltar a adiantar as suas linhas para tentar a marcação do segundo gol. Antes um abraço aqui pro Emerson, meu sobrinho, tá lá no sítio escondido em Potengi ouvindo a gente. Olha, tira a pressão do primeiro gol, porque a gente percebeu a intranquilidade do Icasa na hora de construir a abertura do placar. E ali passa a ideia o quê? O Pacajus vai sair e as coisas vão ficar mais favoráveis para o time do Icasa. Mas só que o Pacajus saiu e no primeiro momento encontrou o gol de empate, né? E isso é o que não pode, viu, Marco? Opinião de Demonte Tenório aqui no Timaço da Vale FM. Em nome de Ramagem Couros, a nobreza no couro agregada ao design exclusivo. Quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeireira Beira Rio é um lugar. Também conosco o ESC, cursos e pré-vestibular. Atenção, vem aí o novo ESC para você. Informações no ESC, siga nas redes sociais. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Lembrando que amanhã cedinho você começa bem informado com o Jornal Nova Manhã da Vale FM. O Bicasa vai tocando, bola no campo de defesa, tira de um cara bandeira ali, o zagueirão que é o Ramon, bota a bola pro Boré, tem dificuldade ali no domínio, volta outra vez a bola pelo meio, tentava o Cláudio Júnior, falta em cima dele, tá parado o jogo, é falta pro time do Bicasa, bem no setor de meio campo. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. 5 da tarde, 41 minutos do Timaço da Vale. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando agora o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Arena Romeirão, Campeonato Cearense, 40 minutos da primeira etapa, 40 do primeiro tempo, no placar do Cariri da Sorte, que tem um Fiat Argo, mais 5 mil no prêmio principal do próximo domingo, tudo igual no Romeirão. Bicasa tem um, Pacajus também tem um. Esse gol marcado pelo Pacajus, atualizando novamente a nossa agendinha, foi o terceiro que tomou o Icasa, o quarto gol que marcou o visitante. 43 gols tem o campeonato na segunda divisão até aqui. A informação para Casa Com, a casa é sua. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço na Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Vamos em frente para você. No oferecimento de Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto. Loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Eu disse Motopeças Padre Cícero. Reta final da primeira etapa. Daqui a pouco tem intervalo, show do Timaço da Vale. A bola vem tocada pelo time de casa no campo de defesa. Trabalha a jogada Juan. Abriu jogada pela ponta esquerda com Doré. Vem Boré. Boré domina a camisa, meia dúzia. Movimenta a bola com Dudu Itapajé. Ele puxa a jogada, leva o time de casa para o ataque aqui pela ponta esquerda. Toca a bola pelo meio. Vem com o Juliano. De primeira faz o passe, entrega a bola para Júnior Batata. Muito mais ali para o zagueirão. Chegou tirando camisa número 3, Rafael, o homem que fez o gol de empate pelo time do Pacajus aqui na Arena Romeirão. Só Fome Revestimento, Fome para carros e prédios para você na rua José Marrocos. Também conosco no Timaço da Vale. Gordo, camisa 10, domina pelo time do Pacajus. Ele abre a jogada pela ponta direita, faz o passe, entrega a bola para João Vitor. Volta novamente pelo meio agora com Lucas Quixadá. De primeira faz o passe, entrega a bola para Júlio César. Domina o camisa 7 do time visitante. Faz o passe com Estênio. E o time do Pacajus parece que ficou mais tranquilo depois da marcação do gol de empate. A bola tocada pela direita, trabalha com João Vitor, vai levando o time visitante para a peça ofensiva. Lançamento para ninguém, melhora para Boré. Ganha bem pelo time do Icasa.
Rastro Pneus, há 19 anos, o melhor em pneus para você. Troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento e serviços mecânicos. Avenida Padre Cícero Mesquita com Leão 13. Eu falei da Rastro Pneus. Conosco também, Delis Doces, bolos, tortas, docinhos em geral. Mais uma empresa do grupo Chagas Variedade. Alô, grande Chagas, também ligado aqui no timaço da Vale FM. Demontier Tenório, é impressão minha ou em casa sentiu gol, Demontier? E sentiu muito, porque se foi difícil para ele construir e só chegou a abrir o placar aos 25 minutos e tomar um gol quase que imediatamente, né? De fato, e o Pacajus cresceu no jogo. Ou seja, o que eu imaginei foi totalmente diferente. O Icasa perder a pressão do primeiro gol, fazer 1-0. E aí as coisas ficarem mais fáceis. Uma tremenda avenida aqui do lado direito que até se fechou mais. Mas não, o Pacajus foi adiante, conseguiu a marcação do gol de empate e agora atua de uma forma equilibrada. Pau a pau com o time do Icasa, né? E eu não consigo entender. Principalmente o Icasa dando chutão, dando balão e errando passes em demasia. Opinião de Demontier Tenório para Jumaz Esportes, também para Espaço Verde, você de bem com a natureza. Juliano trabalha a bola pelo time de casa, vira o jogo pela direita, toca errado, recuperação da equipe do Pacajus, vem Glériston, aí casa, tenta a bola ali, jogada pela direita, o árbitro já paralisa, marca ali a falta do jogador do time do Verdão no campo de defesa. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, lembrando que amanhã, a partir das 12 horas, você tem o tradicional Jornal Meio-Dia da Vale FM. E de segunda a sexta-feira, às 18 horas e 5 minutos, programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. Oferecimento Grage Veículos, seu carro seminovo com qualidade e garantia. Grage Veículos, a melhor negociação na Avenida Padre Cícero 2215. Falta cobrada pelo Júlio César, Isaac de cabeça. Goleirão Fábio bem tranquilo, hein, Matheus Ferreira? Mas estava impedido, Marco Valério, cruzamento na área, não pode deixar o Isaac sozinho. Ele cabeceou pro gol, o Fábio segurou, mas estava impedido. Na informação de Comercial ZM. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Daqui a pouco tem intervalo, show do timaço da Vale. Já ultrapassamos os 45 minutos regulamentares desta primeira etapa. Estamos já na fase de acréscimos. Ainda dá tempo pro Verdão tentar o gol que o colocará novamente na frente no placar. Bola errada ali do Rodney. Lançamento feito pelo time do Pacajus. Sai bem do gol ali o goleiro Fábio do time de casa, diante da chegada do Isaac. Já toca a bola pela canhota, vem outra vez o time de casa tocando bola pelo meio. A bola trabalhada pelo Felipe Dias, abriu jogada na canhota para Boré, volta novamente o Icasa, tocando com Juliano. Começa tudo de novo aqui atrás. Bola para o zagueiro Juan e tome chutão para frente para o time de casa. Levantamento pela direita de cabeça, cortou Glériston, volta a bola em favor do Icasa. Zagueiro Ramon domina, torcedor do Icasa ali perde a paciência e pede para o time avançar. A bola tocada na direita, tentou o Jonas, cruzamento fraquinho, tirou a defesa. A bola sai em lateral, pertinho da bandeirinha do escanteio. Mas tem uma parte da torcida que está perdendo a paciência com alguns jogadores do time do Icasa. É aquela coisa, tem apoio, mas tem cobrança também. Levantamento da grande área, tentou ali o Batata, uma meia puxeta, tocou de cabeça, Cláudio Júnior tentava chegar, saiu do gol ali o glorioso Rômulo Rios para fazer a defesa, hein, PPV? Pois é, e sem pressa nenhuma, o Rômulo Rios ainda está deitado para fazer a reposição. O time do Pacajus bem tranquilo com o empate mandando no jogo e a torcida do Icasa na bronca, querendo mais vontade, mais vibração dos seus atletas em busca de mais uma vitória na Série B do Cearense. Acredito que o técnico do Icasa vai ter que bater um papo bem bacana com os seus jogadores no intervalo lá no vestiário da Arena Romeirão. Aqui um pro time do Icasa, um também pro time do Pacajus, placar do Cariri da Sorte. Tem Fiat Argo, 0 km mais R$5.000 no prêmio principal. E o Cariri da Sorte desta semana baixou de preço, apenas R$5 para você ganhar uma super premiação no
Cariri da Sorte. Levantamento da canhota, vai o Icasa. Talvez numa de suas últimas tentativas nesta primeira etapa. 1-1 é o placar contra o time do Pacajus, um dos últimos colocados do campeonato. Claro que o torcedor do Icasa não está gostando nada disso. Lembrando nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Conosco também Rastro Pneus, há 19 anos, o melhor em pneus, troca de óleo, freio, alinhamento, balanceamento e serviços mecânicos é com a Rastro Pneus. Aqui lateral para o Icasa, para a cobrança Jonas, movimenta, toca a bola para Júnior Batata, antes dele vem tirando a zaga, cortou Gladstone, dá chutão para frente, fica o time do Pacajus agora todo no campo de defesa, esperando o final da primeira etapa. O árbitro já consulta o seu cronômetro. Estamos nesta primeira etapa para você, torcedor, agora com 49 minutos do primeiro tempo. 1-1 é o placar para você ligado no Timaço da Vale FM. Lembrando também nosso Instagram, @Timaço da Vale. Você pode seguir e ficar bem informado a qualquer momento do dia aqui no Instagram do Timaço da Vale. Bola pelo meio, vem o Icasa com Felipe, falta em cima dele. O árbitro paralisa, marca ali falta. Quem sabe o último lance desta primeira etapa, hein, PPV? Pois é, Marco, mais uma boa chegada para o Icasa, mais um bom momento, a falta pela distância e quem está arrumando a redonda é o Júnior Batata, que já marcou um gol nesta Série B de falta e de longe. Quem sabe o segundo para recolocar o Icasa em vantagem nesta tarde na Arena Romeirão. Manda aqui um abraço para o amigo Eric Dino, tá acompanhando a transmissão do Timaço da Vale. Alô, alô, Jackson do Espaço Verde, toda a turma boa do Espaço Verde, obrigado também pela audiência. Meu amigo Isaac Menezes, acompanhando a transmissão do Timaço da Vale. Vamos em frente na 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Tem falta boa pro Verdão. Rodney para cobrança, barreira do time do Pacajus com 3 jogadores e o árbitro tá querendo o jogo, hein? Já estamos chegando aqui aos 50 minutos desta primeira etapa. 1-1 é o placar da partida. O Batata bateu na barreira, volta a bola dominada em favor do time de casa, vem Boré de novo, cruzamento na grande área, tocou ali do jogador do time do Pacajus, que caiu e acaba a primeira etapa. Trila o apito do árbitro do jogo, é fim de papo no primeiro tempo. Claro que o torcedor do Icasa não gostou nem um pouco do que viu. 1 pro Verdão, ou também pro time do Pacajus. Tá chegando agora o intervalo show do Timaço da Vale FM. Fim de primeiro tempo na Arena Romeirão, intervalo show do Timaço da Vale FM em campo. O Icasa vai empatando, galera tá na bronca, quer vitória do Verdão, quer classificação antecipada. Os dois times estão saindo com a situação de momento, PPV. Vamos ouvir aqui o capitão da equipe, o Felipe Dias. Felipe, Icasa saiu na frente, o que é que tá fazendo esse time ser tão vibrante como foi no domingo passado, no primeiro tempo contra o Cariri? Acho que o time tá bem, cara. Infelizmente a gente tomou um gol ali de bobeira nossa mesmo, mas agora levanta a cabeça, você tem que falar pra gente conseguir fazer o segundo pra ganhar esse jogo de 3 pontos aí. Fazer um bom segundo tempo pra ir direto pra semifinal. Com certeza, isso aí mesmo. Aí o Felipe Dias, capitão da equipe do Icasa, falando que o time tá bem, mas se tem que fazer um segundo tempo melhor ainda. Matheus Ferreira, jogadores do Pacajus já no vestiário, Matheus. Não, Delton Sá, jogadores saindo aqui nesse momento. Vamos conversar aqui com o Lucas Quixadá, camisa 11 do time do Pacajus. Lucas, qual foi sua análise nesse primeiro tempo do Pacajus? Boa tarde. Acredito que a gente foi bem. O Icasa no começo deu a pressão, a gente conseguiu segurar, tomamos o gol, não se abalamos com o resultado, fomos pra cima. Graças a Deus, na falta ali, conseguimos o empate. Agora é ver o que você tem que falar para dar para o jogo que tem. Obrigado, Lucas. Pedro Paulo Vieira. No time do Icasa, além dos atletas que estiveram em campo no primeiro tempo, das opções do banco, Leandro Campos chamou o Ed, Capa e o Felipe Macena. Pode ser um Icasa com mudanças na etapa final de jogo. Delton, vamos pegar só uma palavrinha aqui com Rafael rapidinho. Rafael, que foi o autor do primeiro gol do time do Pacajus, do empate. Rafael teve um susto ali, você ainda está manchado de sangue aqui, né? Mas conseguiu fazer o gol de empate para o time. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Fui feliz ali fazer o gol e consegui o empate e agora
ver o que o professor tem a dizer e botar o segundo tempo atrás de virar a partida. Obrigado, Rafael. Delton Sá. Beleza, Matheus Ferreira e o Pedro Paulo Vieira conversaram ainda no intervalo com jogadores dos dois times, tanto do Icasa como do Pacajus. Intervalo de jogo, Arena Romeirão, um para um lado, um para o outro pela Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Em nome de Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 8 lojas. Só Fumê Service e revestimento Fumê para carros e prédios. Casa com a casa é sua. Na rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca. Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. De Engazeiras Construções, tudo para sua obra pelo menor preço. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Pan é bom, pão nosso e massa para pastel Tasquinha. De Ramagem Couros, a nobreza do couro agregado ao design exclusivo. Ainda de ESC, pré-vestibular e cursos. De Fox, tudo em celulares e a melhor assistência técnica para o seu smartphone. Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto. Ainda de Madeireira, Beira Rio Madeiras, direto do Pará. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. João Filho, deixa eu mandar um abraço pra galera do Baleia Burger. Eu e o Lorival já aproveitamos o nosso especial lá do Baleia Burger. Você vai já, né? Daqui pra pouco. Daqui pra pouquinho. Mandar um abraço pro Arlindo, pro Gabriel, pra Dona Bia, pro Isabel, pro Fernando, pra Neca Oidibila. Como é que é o nome? Neca Oidibila. Um abraço pra Neca. O Dieguinho, o Fabinho e o Juninho. Toda a turma boa lá do Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade, João Filho. Um abraço aqui também, pessoal que tá com a gente no WhatsApp da Vale FM. O Salviano, seu tio Edival, os primos Valdeir, Valéria, Bianca, Alain, Rogério, os filhos do Salviano, Paulo Henrique, Pamela e Gustavo, o neto Nicolas e os parceiros que trabalham com o Salviano na empresa Enel, na parte da leitura, trabalhando também, alguns trabalhando e escutando a gente. Um grande abraço. Galera trabalhando no Domingão, João Filho. Aquele abraço, igual a gente aqui no Batente, no nosso canal no YouTube, oferecimento da Pizzaria Hamburgueria o Val. Mandar um abraço pro Diego Mariano, também pro Miguel Ibrahim. Rapaz, Miguel Ibrahim canta muito, viu? Canta muito, viu, meu caro João Filho? Miguel Ibrahim? Rapaz, o homem deu um show ontem. Reginaldo Brito, Regilânio Ferreira, o Cássio Bindela, Ricardo Silva, Soraya Maurício, José Santos, Antônio Regivânio, também para Isis Valentini dos Santos. E ainda o João Bento, galera que está acompanhando também no nosso canal no YouTube, obrigado pelo carinho da sintonia. Também mandar um grande abraço, está acompanhando o futebol do timaço da Vale FM, meu amigo Heraldo Oliveira, o homem da Autarquia de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte. Grande Heraldo Oliveira, é torcedor do Verdão, tá na escuta, tá no jogo do Icasa, tá acompanhando. Também meu amigo professor Chaves, alô Chaves, aquele abraço, professor Chaves lá do Sindicato dos Servidores Municipais de Juazeiro do Norte, tá na escuta, tá torcendo pelo Verdão, alô Chaves, aquele abraço. Também quem escuta a gente, meu amigo Cícero Gonçalves, alô Cicinho. Professor Sebastião Oliveira dos Santos, alô Júnior, aquele abraço. Ih, rapaz, o Lani mandou uma foto aqui de uma garrafa de Coca-Cola com munguzá e uns petiscos, rapaz. Aí ele fechou a imagem para não mostrar onde é que tá. Esse Lani é perigoso. Um abraço, Lânia, obrigado pelo carinho da sintonia. Esse é o Futebol, o show do timaço da Vale FM. Em nome de Graxa Veículos Multimarca, seu seminovo com procedência. Também de Motel Imperial, novos apartamentos, organização do André Lemos. Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil. Rastro Pneus, pneus, alinhamento, balanceamento, 19 anos. E tem um sorteio de uma moto para você, 0 km, no mês de maio, mês de aniversário. Transmissão do timaço da Vale FM no nosso canal no YouTube. Oferecimento da Pizzaria Hamburgueria Oval, Delis, doces, bolos, tortas, brownies. Mais uma empresa do Grupo Chagas Variedades, Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados em todo o interior do estado do Ceará. De canto a canto, em todo canto, tem sempre um Diniz perto de você. De Dourado Joias, semijoias para você ganhar dinheiro. Na rua Ivani Feitosa, número 9. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, com aqueles vidros bonitos para colocar na sua casa da Alfa Vidros.
Tecidos, Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri, agora com serviço de pintura e funilaria. De Guanabara, satisfação em todos os sentidos. E de Leão Sampaio, Unileão, sua primeira opção. João Filho, tivemos um jogo realizado hoje pela Série B do Campeonato Cearense, não é isso? Uma partida onde o Tiradentes venceu o Maranguape pelo placar de 1-0. 1-0 também foi o resultado que o Ceará conseguiu lá em Campina Grande. Jogo encerrado, o Ceará venceu 1-0 pela Copa do Nordeste. Em nome de Jumaz Esportes, tudo em material esportivo para você na Jumaz Esportes. E de Espaço Verde, você de bem com a natureza. Vamos ao intervalo show do Timaço, o comentário dele. Meu abraço, Delton. Olha, o torcedor do Icasa, ele tem toda a razão no seu manifesto de insatisfação diante do comportamento do Icasa nesses primeiros 45 minutos. Mas me parece que não irritou só o torcedor, não. Também o próprio Leandro Campos, que muito provavelmente deverá, conforme observou ali o Pedro Paulo, trazer novidades para a etapa complementar, pelo menos 2 alterações. Agora, insatisfação por quê? De um lado, você sabe que esse time do Pacajus sempre foi uma pedra no caminho do Icasa. E eu mostrei isso, Delton, na minha primeira participação, quando eu citei aqui números, às vezes até desconhecido do grande público, mas são números que impressionam, sabe? 11 jogos em toda a história, o Icasa só conseguiu 1 vitória diante do Pacajus. 6 vitórias do Pacajus e 4 empates. Muito pouco, né, Demontier? É um retrospecto amplamente favorável e até algo assim inexplicável, eu diria. Inexplicável. Pela própria tradição, pela situação. Esse último jogo aqui, que o Pacajus foi campeão na Fares Lopes em cima do Icasa, deixou o torcedor alviverde engasgado com aquela situação. Tudo bem, que o retrospecto é favorável ao Pacajus é um fato, mas que esse Pacajus que atua contra o Icasa hoje à tarde aqui na Arena Romeirão é o Pacajus que tem o pior ataque da competição, é o Pacajus que tem a segunda pior defesa desta segundona, é o Pacajus que ainda não conseguiu vencer ninguém. E é esse mesmo Pacajus que encara, em razão de igualdade, o time do Icasa, que é quem na competição é o maior número de pontos, é o maior número de vitórias, é a defesa menos vazada, é um dos melhores ataques, só não é o melhor ataque porque o Cariri chegou a 9 gols ontem, o Icasa está com 8, pelo menos uma boa goleada na competição. Então há essa diferença. Se você partir para o lado mais prático, você encontra na situação atual um Icasa muito melhor situado na competição e o Icasa muito melhor montado. Esse Pacajus é muito diferente em relação a outros times que eu já tive a oportunidade de ver. Daí é que se justifica essa insatisfação do Icasa. Eu não estou nem falando da parte técnica, porque se você for observar o comportamento nesses primeiros 45 minutos, o torcedor que está aqui no Romeirão, Delton, ele viu um Icasa lento, ele viu um Icasa dando chutões, ele viu uma prática nefasta de passes errados, em algumas situações, em jogadas quase que seguidas, retomada da bola e passe errado novamente. Um Icasa sem inspiração, com um pouco de correria, é bem verdade, mas é um time que não consegue tomar a melhor decisão. É assim, meio confuso na hora da tomada da decisão. E aí você junta todo esse quadro que eu falei aqui, outras situações que eu já tinha observado no decorrer da partida.
Um Icasa que carrega a bola em demasia, eu não sei para que tanto preciosismo, e alguns jogadores que pecam pelo excesso de drible. E eu poderia pontuar como uma condição principal esse Rodney. O Icasa teve ao seu favor aqui um espaço, uma tremenda avenida pelo lado direito, onde está exatamente o Rodney. O cara pega a bola quase sempre livre de marcação. Ele tem um companheiro ali chegando com muita liberdade atrás dele, que é o Jonas. Uma situação que o Icasa não consegue ter pelo lado esquerdo. E tem para as bandas de cá, Delton, porque o Gladstone não ganha uma. Agora, o Rodney, ele peca pelo excesso. Ele, com a bola dominada, livre de marcação, ele parte para cima do marcador, quando ele poderia agilizar a distribuição da jogada e até procurar um melhor posicionamento para ele próprio, quem sabe, numa jogada em profundidade, receber novamente essa bola. Mas aí esse tipo de comportamento não aconteceu. E, na primeira vez que isso aconteceu, surgiu o gol do Icasa. Uma jogada pela direita, nessa avenida sobre a qual me refiro, e aí encontra o Cláudio Júnior, que colocou por baixo do goleiro, abrindo o placar. 25 minutos, qual a ideia que passa normalmente? E pela circunstância do jogo, o Icasa que já tinha posse de bola, um Pacajus encurralado, o Icasa abre o placar aos 20 minutos, aí você imagina, sabe, Delton, tirou a pressão do primeiro gol, isso vai dar uma tranquilidade ao time do Icasa, isso vai obrigar a que o Pacajus saia mais, isso poderá, consequentemente, dar mais espaços para o time do Icasa. Então você elenca essas razões e imagina que a coisa vai fluir de uma maneira e dentro de condições até mais favoráveis. Tudo bem, o Pacajus saiu para o ataque, deixou mais aquela condição de um time para jogar meramente na defesa, para se largar para o ataque. Só que no primeiro ataque, o Pacajus acaba encontrando o gol. 33 minutos, uma bola que o goleiro Fábio ainda tentou defender, ela resvalou no travessão, bem que poderia ir para o fundo de campo, mas o Rafael, o zagueiro, que estava bem ali diante da jogada, pressentiu que, primeiro, o Fábio praticamente deu as costas para ele, quem sabe até não imaginando a possibilidade da bola bater no travessão. E aí, quando a bola bate na trave, sobra livre para o Rafael só encostar para o fundo do gol e conseguir a marcação do gol do empate. Quer dizer, nós voltamos atrás a toda a condição anterior do jogo. E isso aconteceu. Agora, paz, meus senhores, aconteceu de uma forma diferente, Delton, com o Pacajus equilibrando as ações, encarando o time do Icasa frente a frente, e como bem disse o companheiro Marco Valério, o Icasa sentiu muito esse gol, porque quando se imaginava o Icasa vencendo por 1-0, mais vibrante, acertando mais o passe e jogando melhor, ele poderia chegar ao segundo, quem sabe chegar ao terceiro, porque o Pacajus só sofreu o tempo todo. E o Icasa bem com a presença efetiva no seu campo de ataque. Mas, Delton, o que se imaginou não foi exatamente o que aconteceu. Você gosta do cupim, Demontier? Rapaz, o cupim, ele principalmente gostoso, né? Na brasa e feito no capricho. Vou mandar um abraço para Rogério do Cupim, lá no Crato, tá ouvindo a gente, tá ligado? Rogério do Cupim. Tem uns pontes aqui que adotam o cupim como especialidade da casa e se dão bem. Não, né? Porque é uma boa carne. Eita, Demontier. Depois manda um abraço pro Rogério do Cupim, pro meu amigo Francisco Gonçalves do Neguinho e o Climério Leite. O pessoal tá pedindo seu alô aí. Continua, Demontier, tá na área. Pois é, Delton, mas eu vou encerrar por aqui, não é?
Marco tá fazendo dizendo pressão em que você fico já. com a ideia de que o Icasa parece que não sabe conviver com o revés. Ele fica assustado, ele não consegue o equilíbrio emocional, ele fica desesperado, dando chutões. A gente espera que isso mude de figura, porque o Icasa tem uma situação amplamente favorável e não pode se desesperar, viu, Delton Sá? Valeu, Demonte Tenório. No intervalo, show do timaço da Vale FM. Galera que tá ligada, alô, Zeca lá em Barbalha também tá ligado no futebol do timaço da Vale FM. No intervalo, show está de volta para reassumir o comando da Maraldinse do Rádio Esportivo de todo o interior do estado do Ceará. Pro segundo tempo, partida pro Verdão conquistar mais uma vitória. De volta, o campeoníssimo de audiência. Eita, João, você já vê a cara que travou. Vai, Valério! É porque a vinheta é especial, rapaz. Valeu, rapaz, Delton. ele disse, não vou trocar aqui de última hora, não ia dar tempo, não. Tá certo, tá certo. Você levou a manteiga de Irlã? Levei, rapaz, tava devendo. Paguei minha conta com o Irlã, graças a Deus. Do que nunca, é verdade. Né? Valeu, Marcão, bom segundo tempo. Valeu, Delton, obrigado pelas informações. Vem o time do Icasa, começa a segunda etapa, bate pro gol, ela passa perigosamente, vai pra fora. Quase que o Júnior Batata desempatava pro Verdão, hein, PPV? Na primeira, boa chegada do Icasa no segundo tempo. Cláudio Júnior foi até a linha de fundo, cruzou voltando, o Batata chegou, pegou muito embaixo da bola, ela subiu. Tiro de meta para a equipe do Pacajus, 1-1 na Arena Romeirão. Vou aproveitar, PPV, para dizer para o ouvinte torcedor do Icasa, alguma alteração no Verdão pro segundo tempo ou só a corretiva do técnico Leandro Campos? Mudança só de postura e a gente já viu um Icasa para cima. Na onzena é a mesma que começou o jogo. Tá certo, meu querido PPV. E no Pacajus, alguma alteração dentro de campo, Ferreira? Pacajus também da mesma forma do primeiro tempo, só algumas alterações táticas. Tá legal, uma informação para Comercial ZM, concessionária dos produtos Steel, Espaço Verde, você de bem com a natureza. Levantamento pela direita, vem outra vez o time do Icasa para o ataque, a tentativa feita ali, buscando a chegada, o jogador que é o Jonas, lateral do Verdão, melhor para o time do Pacaju, saiu Gladstone, falta ali em cima dele, falta no campo de defesa em favor do time da capital do estado ou da região metropolitana da capital, né? Já que Pacajus é uma cidade que fica ali colado a Fortaleza. Aqui timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Jubão Filho, eu quero só que você me atualize a classificação com o jogo que ficou encerrado mais cedo, JF. 2 segundinhos, volto já. Ah, tá certo. Você vai aonde em 2 segundos, João Filho? Pegar a calculadora. Se o senhor deixar, eu vou no banheiro. Aproveitar, João Filho, cumprimentar o Ramos, que é o rei do cachorro-quente aqui na Praça da Bíblia, em frente ao Romeirão, ouvindo a gente ao lado de Maiquinho da Rocha. Oh, coisa boa! Um abraço pro pessoal que tá trabalhando com o rádio ligado na Vale FM. Já se passaram uns 10 segundos, João Filho. Eu vou segurar, só porque é o senhor. A atualização da classificação. Icasa 14, o Tirol segundo colocado com 13, Itapipoca terceiro com 10, Cariri o quarto com 9, o Tiradentes foi a 7 pontos, é o quinto colocado, Guarani de Juazeiro é o sexto com 6 pontos, o Pacajus tá indo ao seu quinto ponto, é o sétimo colocado, Maranguape é o oitavo com 4 pontos e tá na última posição, Pacatuba com 2 pontos. Ou seja, o Icasa precisa realmente da vitória para conquistar a classificação por antecipação com 2 rodadas de antecedência. Aqui tem falta boa para o time do Verdão, prepara-se para a cobrança, partiu, Júnior Batata, bate pro gol, o goleiro faz a defesa e não deu sobras ali o goleiro Rômulo, mas é aquela coisa, né, PPV? Já tá lá reclamando contusão, tentando ganhar tempo. Esse Pacajus, hein, Pedro Paulo? Esse Pacajus é cheio de agarobil, como diz o nosso querido Los Pérez, né? Boa cobrança de falta do time do Icasa, Júnior Batata
Bateu firme, mas o Rômulo Rios fez a defesa e tá mancando, sentiu o goleiro. Ele diz que sentiu, né? Mas é Los Pets que diz isso mesmo, rapaz? Você não tá errando, não? Nunca vi Los Pets falando isso, não. Gata sai, gata sai. Gata sai, gata sai. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Alain Martelinho de Ouro, pois não, Demonti? Não, só traduzindo aí a classificação que o João Filho passou. No momento, Icasa e Tirol indo direto para a semifinal, enquanto Itapipoca pega o Guarani e o Cariri pega o Tiradentes. Pois é, aí eu não sei qual é a hora que o João Filho vai voltar do banheiro, que eu não sei se é demorado ou se é uma coisinha mais rápida, né? Ô Marco. Mas enfim, quando ele voltar de lá, ele diz, tô vivo. Fala, PPV. E do jeito que a classificação está neste momento, o Icasa aguarda na semifinal o vencedor do confronto entre Itapipoca e Guarani. Mas o jogo tá parado aqui, o árbitro tá indo ali conversar com o goleiro, né? Saber o que é que tá acontecendo com o goleiro Rômulo do time do Pacajus. E aí aquela coisa, o árbitro também não é médico, ele não sabe se é cera que o goleiro tá fazendo para ganhar tempo ou se realmente está sentindo algo mais grave. Ele mandou o árbitro agora, se levantar, o goleiro se levantar, né, Pedro Paulo? Ele deu uma bronca, o Paulo Vitor deu uma bronca no Rômulo Rios e se levanta ou se não dá, pede para sair. Mas esse Agarobil aí não dá aceito mais não. Acho que na próxima, se ele cair de novo, pode pintar um cartão. Tá legal, uma informação para Alfa Vidros Vidraçaria. Escolha qualidade, preço e satisfação na Alfa Vidros. E tem falta boa pro time do Pacajus agora. Tô por aqui, tô o vivo. próprio Júlio César. Tá vivo, JF? Sobrevivi. Ah, tá certo, ainda bem. Aquela buchada, tem hora que aperta, né? Olha a bola do time do Pacajus. Bola tocada pela defesa do time de casa, tirando o perigo. A bola vai sobrando para o Júnior. Domina a bola pelo time do Verdão. Cláudio Júnior, camisa número 20. Vira o jogo, toca a bola para Rodney. Boa jogada na peça ofensiva. Pênalti! É pênalti! Pênalti, cartão amarelo para o jogador do time do Pacajus. Pegaram o Rodney por ali. Tá marcado o pênalti. Pessoal do Pacajus reclama muito, mas a penalidade está marcada a favor do time do Icasa. PPV. Pênalti explícito. O Cláudio Júnior lançou o Rodney, que ganhou na velocidade do zagueirão Rafael. E o Rafael foi com a carga toda nas costas do atacante do Verdão do Cariri, que caiu e o Paulo Vitor sinalizou o pênalti. E ainda puniu o Rafael com cartão amarelo. Se pintou o cartão, Madeireira Beira-Rio na informação. Pênalti para o Verdão do Cariri. Pessoal do Pacajus reclamando muito. E no lance anterior, naquela cobrança de falta do Batata, anote aí, Marco Valério. Amarelou também para o Júlio César. E se pintou o cartão, Madeireira Beira-Rio na informação. Torcedor do Icasa vai dando aquela força aqui nas arquibancadas da Arena Romeirão. É pênalti a favor do time do Verdão do Cariri. Quem na cobrança, meu querido PPV? Dudu Itapajé, em busca do primeiro gol com a camisa do Icasa nesta temporada, é o responsável pela cobrança da penalidade. Torcedor do Icasa vai incentivando nas arquibancadas. O árbitro da partida manda o pessoal do Pacajus sair ali de perto da baliza, de perto do gol, para a cobrança, portanto, o Dudu Itapajé, camisa de número 11 com a camisa do Icasa. Goleirão, o Rômulo Rios. Ele ficou bom ali de uma hora para outra, já tá tudo legal com o goleiro do time do Pacajus. Como, PPV? Mandou agora o Bill embora. É verdade, é. O Rômulo vai lá, catimba com o Dudu, que não dá muito cartaz pra ele não. Prepara-se para a cobrança, portanto, o atacante camisa de número 11 do time do Icasa. Tudo isso pra você ligado no timaço da Vale FM. Vai Dudu Itapajé para a cobrança. No centro do gol, Rômulo, goleiro do time do Pacajus, vai autorizar o árbitro da partida, o senhor Paulo Vitor Pereira de Lima. Dudu para a cobrança. Partiu para a cobrança, camisa 11 do time do Icasa, tocou na bola, pra fora! E
inacreditável! Como pegou mal na bola, o jogador do Verdão foi lá, o goleiro Rômulo provocar o atacante do Icasa, subiu até cartão agora, hein, Pedro Paulo? Pegou muito mal na bola o Dudu Itapajé, tá recebendo o apoio dos seus colegas do Icasa, pegou embaixo da redonda, ela subiu demais, passou por cima do poste transversal, só tiro de meta. E após a cobrança, o Rômulo Rios foi lá dizer que quem manda na área é ele. E provocou, pintou o cartão, amarelou para o goleirão do time do Pacajus. Se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação, 1-1 na Arena Romeirão. É aquela coisa, o jogador do Icasa tem que levantar a cabeça e procurar recuperar dentro de campo, né? Tomara que se recupere. Perder pênalti é chato, mas todo mundo perde, né? Tem que continuar aí com a mesma vontade dentro de campo. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos. 18 horas e 20 minutos no Timaço da Vale FM Arena Romeirão. Maris Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense. Olha o Icasa chegando, bola da grande área, dominou, vem Dudu, faz o passe, entrega a bola mais atrás, bate direto pro gol, bate na zaga, a bola sai agora. É só tiro de meta pro time do Pacajus. Eu confirmo pra você então, 10 minutos do segundo tempo. Segundo tempo começou com tudo o time do Icasa. Mas o placar permanece inalterado no placar do Cariri da Sorte. Um pro time do Icasa, um também pro Pacajus. Jogo encerrado lá em Campina Grande. O Ceará venceu 13 pelo placar de 1-0. A informação para Madeireira Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Timaço da Vale FM, obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos na 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Vem outra vez o time de casa, cruzamento na grande área, tenta o levantamento, o Rodney cortou a zaga do time do Pacajus. A bola sobra pelo meio, volta outra vez em favor do time do Verdão. Falta agora, tá marcada a falta ali do jogador do time do Verdão. O árbitro deu vantagem. O Icasa recupera a jogada, não, porque o time do Pacajus mais uma vez vem com bola dominada, chegando ali, dominando, brigando por ela. Lançamento é feito agora no campo de defesa com o atleta que é o Rafael. Rafael toca a bola pelo meio, trabalha a jogada outra vez o time do Verdão do Cariri. Tentou ali, o árbitro deu falta. Falta do volante do time do Verdão, é falta pro time do Pacajus. Bem na linha divisória do gramado. Matheus Ferreira. É falta para o Pacajus. O Stênio já cobrou no momento que tem duas alterações para o Pacajus. Daqui a pouco eu confirmo. Rapaz, é incrível. A gente tenta olhar quem é que está entrando no time do Pacajus, mas quando essa luminária bate na vista da gente, não tem quem veja nada, viu? Um erro aqui na belíssima arquitetura da Arena Romeirão. Essas luminárias que ficam do outro lado e que cega todo mundo, viu? Sinceramente. Vamos lá, Ferreiraço, já pode trazer a alteração aí do Pacajus? Vamos lá, Marco. Sai o 10 gordo. Gordo com a 10 sai e entra o 16 Rodrigo Canidé. 16 Rodrigo Canidé no lugar do 10 gordo. E a outra alteração, sai Zé Lopes. Entra Zé Lopes com a 20 e sai o 11 Lucas Quixadá. 11 Lucas Quixadá sai, entra Zé Lopes com a 20. Na informação de Casa com, a casa é sua. Agora me diga uma coisa, Matheus, esse Zé Lopes, ele é o que do Chico Lopes? Vou procurar saber aqui, Marcos. Tá certo, deve ser primo, né? Deve ser primo. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Vem o time de casa pro câmera ataque, bola tocada pela direita. Tentava ali o Rodney, cortou a zaga da equipe do Pacajus, é escanteio pro time do Verdão. Lá do outro lado, uma informação de Dourado Joias. Lateral, não foi escanteio não, lateral já cobrado. A bola tocada, Rodney tenta achar espaço para o cruzamento. Esse é o Cláudio Júnior, tentou também, a bola explodiu em cima da zaga da equipe do Pacajus. Então é lateral pro time do Icasa. Mais uma vez, Jonas para a cobrança. 1-1 para você ligado no Timaço da Vale FM. Bola da grande área, tentava por ali o Júnior Batata. Outro desvio da zaga do time do Pacajus. Então é escanteio pro Verdão. Vai lá Dudu para a cobrança. Não é assim, PPV?
Exatamente, Delton. Enviou toda a comitiva da defesa do Icasa para o esquinado. Vai chuveirar na área do Cacique do Vale do Caju. Mas até que são parecidos os dois, viu? Levantamento para a boca do gol, cruzamento na grande área, tirou ali a zaga de qualquer maneira. A bola vai voltando em favor do time do Pacajus. Toque de bola é feito no centro do meu campo. Vem a bola trabalhada. Olha o contra-ataque, corta bem ali a zaga do time do Verdão. A bola acaba saindo. Foi o Rodney que saiu do outro lado para cortar em favor da equipe do Icasa. Só que a bola sai agora, lateral para o time do Pacajus. Aqui vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento de Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados do interior do Ceará, também para Unileão, formando grandes profissionais. Unileão sempre com você. Pintou mais um cartão agora no ataque do time do Pacajus, hein, meu querido Matheus Ferreira? Ele acabou de entrar e já sofreu o primeiro cartão amarelo. Zé Lopes com a 20. Zé Lopes recebeu o cartão amarelo. Falta de ataque na informação de Madeireira Beira Rio. Aqui vale FM 99, 15 minutos do segundo tempo. Icasa já perdeu um pênalti na segunda etapa. O placar permanece 1 para o time do Icasa, também para a equipe do Pacajus. Informação para Cariri da Sorte. Um festival de prêmios toda semana para você. Lembrando nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Olha o Icasa chegando. Bola pro Batata, tocou de perna esquerda. Tá lá dentro! Gol! É do Icasa! O Verdão de novo na frente aqui na Arena Romeirão. Novamente a jogada pela direita, cruzamento na grande área, sobrou pro centroavante Júnior Batata. É batata nele, Júnior. Júnior Batata coloca de novo o Verdão na frente. 16 minutos do segundo tempo aqui na Arena Romeirão. Júnior Batata empurrou pra dentro. Oh, Rômulo Rios vai buscar essa lá dentro. O Icasa faz o segundo. Júnior Batata. Agora 2 pro Icasa, 1 pro time do Pacajus, PPV. Uma boa jogada do ataque do Verdão. Juliano lançou o Cláudio Júnior, que foi o garçom da vez, e deixou o Batata na cara do gol. Batata sozinho, só teve o trabalho de empurrar. 2-1, Verdão na Arena Romeirão. Verdão à frente de novo, em nome de Cariri da Sorte, Cap. É, torcedor do Icasa, explode de alegria no Romeirão, em todo o Cariri. O Icasa tá chegando com esse resultado, a semifinal do Campeonato Cearense. Agendinha do Futebol Show do Timaço da Vale FM. JF, o Verdão vai pra semifinal com esses 2-1, hein, JF? Esse segundo gol do Icasa foi o 9º da equipe no Campeonato Cearense até aqui. A equipe do Pacajus acabou de tomar o seu 6º gol, 44 gols. Tem a segundona com esse segundo gol do Verdão. Uma informação também para Motel Imperial, apartamentos mais aconchegantes para momentos marcantes, organização André Lemos. No Timaço da Vale tem Gênesis Solar, a solução para acabar com aquelas contas absurdas de energia. Entre em contato com Luciano Carvalho da Gênesis Solar, 981237956. Lembrando o nosso canal do YouTube, oferecimento Pizzaria Hamburgueria Oval, pedidos 98842-9514. Tá na hora de pedir a sua pizza na Pizzaria Oval. Aqui o time do Pacatuba, aliás, Pacajus, tentava de longe, a batida pro gol pra fora, só tiro de meta pro Verdão do Cariri, tranquilidade total, Matheus Ferreira. Na tentativa, o Rodrigo Canidé de longe chutou sem perigo para o goleiro Fábio na reposição, já tiro de meta
Tiro de meta na informação de Cariri da Sorte. Aqui vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento também da Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco do Cariri. Espaço Verde, plantas ornamentais e frutíferas, tudo para o seu sítio, tudo para o seu jardim. Você encontra no Espaço Verde, no bairro Lagoa Seca. Já tô vendo daqui que o Rodney... ele vai ali na lateral, vai ser substituído e vai sair também primeiro o Dudu, não é assim, meu querido PPV? O Rodney foi tomar água, reabastecer para a sequência do jogo. Tá saindo, sentindo o Dudu Itabagé, camisa 11 em campo, Mário Sérgio 17. Mário Sérgio com a 17 em campo, saiu o Dudu com a camisa 11. Se mudou, Casa com na informação, a casa é sua. Aqui vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Portanto, a entrada do Mário Sérgio no lugar do jogador que perdeu o pênalti, o Dudu. Mas é aquela coisa, né? Não pode baixar a cabeça, tem que seguir em frente. Você ligado no timaço da Vale FM, o Icasa vence pelo placar de 2-1. Obrigado, torcedor, pela companhia. Todo mundo ligado na 99,9. Oferecimento ESC pré-vestibular e cursos. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. São 18h30 no timaço da Vale FM. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando agora o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Aqui na Arena Romeirão, 20 minutos na segunda etapa, 20 do segundo tempo no placar do Cariri da Sorte. Agora 2 para o Bicasa, 1 para o Pacajus. Bom, daqui a pouco, 19 horas, o Nordestão vai seguir com Náutico e CRB. Um abraço aqui para o João Calixto, Maria Calixto, J. Pereira e Calixto, Cláudio Macedo também, lá no sítio Jurema, ligados no timaço. A informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Marco Valério. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Manda um abraço aqui pro Raimundão. Tá ouvindo a gente ao lado do Davi Macedo, Davi Raimundão, seu filho, deputado estadual, e o nosso querido Barão de Barão Joias. Obrigado pela companhia. Todo mundo ligado aqui na Vale FM, acompanhando a vitória do Icasa. Vem o time do Pacajus tentando. Levantamento pela direita, buscava a chegada ali exatamente do jogador camisa número 16, Rodrigo. A bola acaba saindo, favorece o time do Icasa no campo de defesa. Deixa eu aproveitar aqui para ouvir o Demontier Tenório. 2-1 pro Verdão, para alegria do nosso amigo ouvinte Alfredo Benício. Demontier, olha, apesar do Icasa ter feito o segundo gol, logo após o Dudu desperdiçar um pênalti, o cara fica meio ressentido, meio ressaqueado. E ele já não vinha dando uma boa movimentação assim. Eu gosto desse Mário Sérgio, ele é um jogador que se aparece, que gosta, que dá... Olha o Icasa, Marcos. vem o Icasa para o ataque, desce pela ponta direita, faz o passe, Rodney entrega a bola mais atrás, cruzamento na boca do gol, bola pelo alto, tira a defesa, afasta o perigo. Pode falar, Demontier. Ele dá uma movimentação mais intensa, ele dá maior profundidade ao Icasa, um jogador de velocidade, enfim. Então você, com essas possibilidades do Rodney mais aberto, do próprio Mário Sérgio por aqui, e tendo o Júnior Batata hoje até com a disposição melhor, e o Cláudio Júnior, que nós já conhecemos bem, o Icasa pode até se dar melhor, porque me parece agora que criou-se um ambiente de tranquilidade maior, e que o Pacajus sentiu bastante esse gol, né, sofrido. Marco, um homicídio agora há pouco na rua Manuel Lopes Tavares, no bairro Frei Damião, aqui em Juazeiro do Norte. Uma pessoa conhecida pelo apelido de Galeguim foi assassinada a tiros. O que isso quer dizer? O 14º homicídio do mês de março em Juazeiro do Norte, e já são 24 homicídios este ano em nossa cidade. Em março do ano passado, Marco, foram 11. Neste mês de março, já estamos com 14, viu?
Detalhes amanhã no Jornal Nova Manhã da Vale FM. Aqui o jogo tá parado para atendimento a um atleta do Pacajus. Eu não sei por que o atleta não sai das 4 linhas para que o jogo continue. Não tá dando para entender. O árbitro poderia sim permitir o atendimento fora das 4 linhas para que o jogo possa ser continuado. Pois não, João Filho? Mandou mensagem pra gente aqui no WhatsApp da Vale FM, o querido amigo João Borges, ex-vereador aqui da cidade de Juazeiro. Um abraço pro João, pro seu filho João Filho, meu xará. Obrigado pela audiência. Um abraço também para o Roberto Ribeiro, para os seus filhos, o Júnior e o Miguel Vitor. O Roberto Ribeiro trabalhando lá na Estação do Pastel. Obrigado pela audiência. Mandar um abraço especial também pro meu amigo Damião, que trabalha na Panebom Pão Nosso, grande torcedor do Icasa. Tá feliz com essa belíssima campanha, maravilhosa campanha do Icasa até agora no Campeonato Cearense. Um abraço pro Jefferson, para toda a sua família, pessoal de Baruque Material Esportivo também acompanhando o nosso timaço na Vale FM. Todo mundo ligado, obrigado torcedor pela pela companhia, conferindo o tempo de jogo, 25 minutos da primeira etapa, não, da segunda etapa. Segunda etapa, 25 do segundo tempo, placar de 2-1 pro time do Icasa. Só que o Pacajus vai se soltando um pouco mais dentro de campo. Júlio César vai ali para a cobrança de falta no meio campo, em favor do time visitante. Fala, Ferreiraço. Teve mudança no Pacajus. Entrou 18 Biel no lugar do 2 João Vitor. Ele saiu contundido aqui de campo. Entrou 18 Biel no lugar do 2 João Vitor. Na informação de Casa com a casa é sua. Tá legal, meu querido Matheus Ferreira, trazendo os detalhes aqui no nosso timaço da Vale FM. 2-1 vence o time do Icasa. Só que o Biel, que é o camisa 18, ele não foi para a lateral direita. Que tem na lateral direita agora é o Richardson. Tá aqui pela direita. O Biel tá lá no meio campo. Obrigado, torcedor, pela audiência. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM. Paradinha técnica na segunda etapa também. Já eu ouço Demontier Tenório. Em nome de Grage Veículos, seu carro seminovo com qualidade e garantia. Grage Veículos, a melhor negociação. Ligado com o timaço da Vale FM também. Toda a galera boa da Motopeças Padre Cícero. O melhor para a sua moto. Ingazeiras Construções. Tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelado e com excelentes condições. Você encontra na Ingazeiras Construções do meu amigo Marcelo. Alô, Marcelão. Jumaz Esportes, também com o timaço da Vale. Tudo em material esportivo você encontra na Jumaz Esportes. Demontier Tenório. Parece que o time do Pacajus, aos poucos, até pelas alterações processadas pelo seu treinador, tenta avançar um pouco buscando a marcação do gol de empate, Demontier. Porque acredita na vitória, no empate, pelo menos, né? E ele não se entregou de maneira alguma. Os últimos momentos da partida dão uma clara demonstração disso. O Icasa avança, mas no contragolpe tem sempre ali algumas investidas do time do Pacajus. Ou seja, a ideia de que ele acredita, isso deve impor ao time do Icasa uma responsabilidade maior. E muito provavelmente seja isso que o Leandro Campos esteja chamando a atenção. Porque quando o Icasa esteve na vantagem no placar no primeiro tempo, ele assim, eu diria até graciosamente, acabou permitindo o gol de empate. E é isso que o torcedor não quer que volte mais a acontecer. Ou seja, é um Icasa para tentar o terceiro e garantir uma vitória, quem sabe, até mais folgada, buscando sepultar os ânimos do time do Pacajus. A opinião é de Demontier Tenório do timaço da Vale FM. Todo mundo ligado aqui na 99,9. Você que está ali na Arena Romeirão, acompanhando também a nossa transmissão. Obrigado pela audiência. Astro Pneus há 19 anos, com melhor em pneus, troca de óleo, freio, alinhamento, balanceamento e serviços mecânicos. Astro Pneus, Avenida Padre Cícero, esquina com Leão 13. Conosco também
Delis Doces, mais uma empresa do Grupo Chagas Variedades. Aqui o time do Pacajus tenta, cruzamento na grande área, corta bem ali a zaga. A bola já havia saído, favorece o time do Icasa no campo de defesa. Na lateral direita para a cobrança, Jonas. O Icasa vai vencendo o jogo, 2-1 pro Verdão. E vai se classificando direto para a fase semifinal, mesmo com 2 rodadas de antecipação desta fase classificatória. Que campanha espetacular do Icasa, já vai garantindo vaga na fase semifinal do campeonato. E aí, passando da semifinal para a final, o Icasa já estará com acesso garantido. Lembrando que na próxima terça-feira tem jogo do Guarani, o Timaço transmite Guarani contra o Pacatuba, e na quarta-feira será o Icasa que volta a campo, agora diante do time do Tiradentes. Aqui vem o Pacajus para o ataque, bola tocada pela ponta esquerda, buscava a chegada ali do Zé Lopes, a bola acaba saindo, só tiro de meta em favor do time do Icasa no campo de defesa. Lembrando, de segunda a sexta-feira às 18h05, você tem programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. Obrigado, torcedor, pela audiência. Agora é o Icasa que passa a não ter tanta pressa assim. Ô Matheus Ferreira, alguma alteração, alguma previsão de mudança no time do Pacajus? Que o Pacajus fez 3 mudanças até agora, tem direito a mais uma rodada de mudanças, podendo chegar até 5, né? Assim, Ferreiraço? Os jogadores ainda aquecem aqui, Marco Valério. Até agora nenhuma informação, mas tem informação para o lado do Icasa. Amarelou para o goleiro Fábio e se pitou cartão. Madeireira Beira Rio na informação. Manda aqui um abraço para o nosso querido Daniel, grande Daniel, tá acompanhando a gente. Também o Vicente Júnior, grande profissional de educação física, também acompanhando a transmissão. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Vamos em frente na 99,9, a rádio que é tudo que você quer. O placar é de 2-1 pro time do Icasa. Você continua ligado com a gente. Obrigado, torcedor, pela companhia. Vem o Icasa tentando a jogada pelo meio, buscava ali o jogador que é o Rodney, melhor para Clériston, cortando pela equipe do Pacajus, a bola sai do outro lado, lateral para o time visitante. Estamos juntos pela Vale FM, tudo isso para você na marca de 31 minutos da segunda etapa, jogo parado. E aí, PPV, a gente não pode dizer que é cera, porque o Pacajus está perdendo o jogo, né, Pedro Paulo? Pois é, Marcos, sentiu o zagueirão Bel, camisa 4 da equipe do Pacajus, o atendimento médico já está em campo, o atleta vai receber o atendimento e aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para o amigo Ivan Carlos, ele que é de Caririaçu e hoje é o analista de desempenho do Ituano, lá de São Paulo. Também aqui na Arena Romeirão, o Romão Viana e o Fernando Viana ligados na Vale FM. E Marco, informação: Cláudio Júnior do Icasa recebeu o cartão logo após o gol do Verdão do Cariri, se pintou o cartão. Madeireira Beira Rio na informação, Cláudio Júnior, artilheiro do Icasa, está fora do próximo jogo, é o terceiro do Cláudio. Vai aproveitar, quem sabe, até para descansar um pouquinho. Na próxima quarta-feira o Icasa joga fora de Juazeiro do Norte contra a equipe do Tiradentes. Informação para a Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Produtos Panebom Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Produtos Panebom Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. A bola vem tocada novamente pelo time do Pacajus. Fica a bola trabalhada então com o jogador que é Estênio, abriu jogada pela ponta direita, toca a bola para Richardson, movimenta a jogada, tenta pelo meio, buscava ali o Rodrigo, também o Biel, melhor pro time do Icasa. O Verdão recupera a bola, com Mário Sérgio, vem descendo bola pela ponta esquerda, leva o time do Icasa para o ataque, faz o passe de bola, toca pelo meio, tentou ali o Cláudio Júnior, recuperação do Júlio César, bom volante, esse camisa 7 do time do Pacajus, o Júlio César, ele toca a bola pelo meio, vem com o jogador que é Biel, lança a jogada, vem para o ataque agora o time do Pacajus, lançamento feito pela ponta esquerda, bola para Clériston, tenta o cruzamento, domina, se manda, vem, bola para o quebra-ataque, bola na grande área, o juiz está dando pênalti. É pênalti pro time do Pacajus, numa jogada rápida que envolvia a defesa do time do Icasa. O árbitro marcou penalidade máxima a favor do time visitante, hein, Matheus Ferreira? Marco, foi um vacilo misturado com malandragem.
O Gladstone recebeu dentro da grande área e a defesa do Icasa derrubou. É pênalti para o Pacajus. Na cobrança com a bola, o camisa 18, Biel. É isso mesmo, Biel para cobrança. Você vê que o Icasa nem reclamou tanto, né? A marcação da penalidade me pareceu realmente uma marcação acertada. É claro, a gente lembra, não há VAR nesses jogos do Campeonato Cearense da Série B. Por isso que está marcado pelo árbitro, está valendo. O árbitro marcou, portanto, aos 33, quase 34. E é o Biel mesmo na cobrança? Ou trocou, Ferreiraço? Mudou, Isaac, camisa 9, time do Pacajus, Isaac. Ex-Icasa, saiu daqui criticado pela torcida há uns 10, 12 anos atrás. Isaac para cobrança, tá lá dentro. Gol de empate do Pacajus. Aos 34 minutos da segunda etapa, empata o time visitante. Isaac cobrando pênalti, bola no canto, goleiro do outro, como manda o figurino. O Isaac empata o jogo novamente. A vaga do Verdão tá escapando, vaga por antecipação. Se não conseguir hoje, pode conseguir nas outras rodadas. Mas está escapando aí a classificação antecipada do Icasa em PPV. Marco Valério. Consciente, Isaac teve medo, nem receio. A experiência contou, ele colocou no lado, o goleiro foi para o outro. E ele saiu provocando a torcida do Icasa. É gol do Pacajus, empate aqui no Romeirão, tá 2-2. Tá certo, meu querido Ferreiraço. Realmente, a pauta era sua. Meu querido Matheus Ferreira, agendinha do futebol, show do Timaço. Rapaz, esse gol aqui foi um banho de água fria, hein? Agendinha do Timaço, JF. E foi o quinto gol que marcou o Pacajus no campeonato. O Icasa acaba de tomar o seu quarto gol. A segundona agora, com esse gol do Isaac, chega à marca dos 45 gols anotados. Informação para Ramagem Couros, a nobreza do couro agregada, o design exclusivo também para Espaço Verde. Você de bem com a natureza. A bola tocada pela ponta direita, desce o time do Icasa. Rodney lançou na frente agora. Vai buscar a jogada o Cláudio Júnior, goleirão. Sai ali o Rômulo, aproveita para fazer aquela cera toda. Demonte Tenório, fala, PPV. Voltou agora o Bill. É verdade. 36 da segunda etapa, Demonte Tenório, 2-2. O Pacajus duro, viu, Demonte? Isso é um desastre no caminho do Icasa. A história mostra isso claramente. É enjoado o time, mesmo não sendo um time com a qualidade de outros que a gente já teve a oportunidade de ver aqui. Mas me parece que é assim, ele consegue se estabelecer com relativa facilidade na hora da definição. É aquela de não deixar o Icasa gostar, de se animar, de achar que está tudo definido, não. Pela segunda vez, ele acaba cumprindo essa sua missão, a missão que o trouxe aqui, de levar pelo menos um empate. Um abraço para o Cício da Goma, lá em Porteiras, dizendo que é o seu fã. A Verinha, colega radialista Verinha, também ouvindo a gente. É Vilásio, lá no Bar do Zé, Vilásio Veículos. E também o Chicão, lá no sítio Unha de Gato, em Aurora. Olha o time do Pacajus chegando. Bola tocada na grande área, brigou por ela. A bola vai sobrando pelo meio, dominou. Estênio bate pro gol. Ela foi pra fora. Explodiu a bola em cima do Boré. Agora tem que ter cuidado para não tomar o terceiro. E ver que jogadores do Icasa discutem entre si, hein, Matheus Ferreira? A zaga icasiana tá discutindo. Estênio, que não tem nada a ver com isso, tentou de fora da área. Boré desviou, é escanteio. Na cobrança, o camisa 7, Júlio César do Pacajus.
O Icasa caiu tanto no jogo que até o pessoal da Fúria ali sentou agora pra, parou de fazer aquela festa toda. Vem outra vez o time do Pacajus pro câmbio de ataque, levantamento para Gladstone lá do outro lado, domina pela ponta esquerda, para tentar o cruzamento, domina a bola pelo time do Pacajus, cruzamento, chega tirando a defesa, corta parcialmente, a bola vai sobrando, vem Estênio outra vez, bola para Biel, ele é baixinho, não domina, vem ali dominando agora a zaga do time do Icasa. Olha o Verdão tentando com o Mário Sérgio, mas não tá legal no jogo não, Verdão. A bola vem pelo meio, tenta outra vez a jogada. Vamos lá, Felipe Dias. O Icasa tem que colocar a bola no chão e organizar os nervos. Olha, tá nervoso o Icasa. Erro claríssimo ali agora do Rodney, lateral do outro lado em favor do time visitante. Aqui timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Cariri da sorte, no próximo domingo tem um Fiat Argo 0 km mais R$5.000 no prêmio principal e baixou apenas R$5 o Cariri da sorte desta semana. Obrigado a você também no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 oficial, todo mundo ligado, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval, OJF. E pra pedir aquela pizza gostosa depois do jogo, como é que eu faço? Faça como eu já fiz, é só você mandar a sua mensagem via WhatsApp 988429514. Você já fez, JF? Ah, já fiz sim. Lorival tá sabendo disso? Já tem conhecimento, sem dúvida alguma. Tá certo. Tem um aval do nosso Boninho do Cariri. Tem sim. Será que ele vai deixar pra gente, hein, Marcos? Vai sim, que ele é um grande colega. Fox, a melhor... Só no tamanho. A melhor assistência técnica para o celular está na Fox. Alô, meu amigo Erli, grande torcedor do Icasa também, ligado com o timaço da Vale, o pessoal da Fox, obrigado pela parceria. Bola tocada pela direita, vem para o câmbio de ataque, tentou uma jogada outra vez, o time do Pacajus, tira a defesa. Daqui a pouco eu quero ouvir Demontier Tenório, porque eu não estou gostando nada do que eu estou vendo dentro de campo. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. 18h50 no timaço da Vale FM. Aris Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Arena Romeirão, segundo tempo de partida, 41 minutos do segundo tempo aqui no Romeirão. No placar do futebol show do timaço da Vale FM para Cariri da Sorte, 2 para o Icasa, 2 para o Pacajus. Campeonato Catarinense, fase semifinal. O Criciúma garantiu a classificação ao vencer o Barra nos pênaltis. Nossa senhora, e vai enfrentar o Brusque na final. A informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Marco Valério. Bom, aqui Vale FM 99,9, acho que tá explicado essa porrada, viu? Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. São 18 horas mais 52 minutos na cidade de Juazeiro do Norte. Hoje, 24 de março de 2024. Estamos acompanhando o jogo do Icasa, tá no segundo tempo. O Icasa vai empatando com a equipe do Pacajus pelo placar de 2-2. O Icasa tá tropeçando dentro de casa. Tá tendo aí a oportunidade de garantir a sua classificação por antecipação para a fase semifinal do Campeonato Estadual, mas por enquanto isso não está acontecendo. Com esse empate por enquanto do Verdão do Cariri diante da equipe do Pacajus, 2-2, eu confirmo, é o placar da partida. Daqui a pouco a gente vai manter o contato, restabelecer o contato com o Marco Valério lá da Arena Romeirão, onde lá está o Marco, está o nosso querido Demontier Tenório, e no gramado os queridos, os meninos do timaço, o Pedro Paulo Vieira e o meu querido amigo Matheus Ferreira. Bom, resultados aqui, jogos encerrados pela Copa do Nordeste. O Bahia venceu o Maranhão hoje à tarde pelo placar de 1-0. O destaque também para a vitória do Ceará, que foi a Campina Grande. O Ceará venceu a equipe do 13 da Paraíba pelo placar de 1-0. 1-0 para o Ceará foi o resultado da partida. Demais resultados aqui, 19 horas, vai começar daqui a pouco o jogo do Náutico contra a equipe do
do CRB. Campeonato Paranaense está rolando aqui o jogo do Coritiba contra o Maringá. Vale uma vaga para a decisão do campeonato lá do Paraná. Pelo Nordestão, eu confirmo aqui a vitória também do Botafogo da Paraíba. O Botafogo venceu o Itabaiana pelo placar de 1-0. 99,9 Vale FM. Vale FM. Deixe-me ver se é possível retomar o contato com o Marco Valério lá da Arena Rombeirão. Marco Valério, o senhor tá por aí? Agora sim, rapaz. Muito bem. Ali foi uma queda de energia, hein? Por isso que doeu até meus ouvidos. Aliás, chega tão... queda de energia não, queda de internet. Meus ouvidos chegam tão zunindo da chibatada. Nossa rapaz, senhora. Acontece cada coisa aqui, vamos resolver isso. Bora em frente, instantes finais, jogo parado para atendimento a uma atleta do time do Pacajus, placar de 2-2 para você ligado no nosso timaço da Vale FM. Confirmando o tempo de jogo para você na Vale FM, 44. Demonte Etenório, torcedor do Icasa, pode ainda estar na esperança do gol da vitória e da classificação antecipada, Demonte? Eu acho que o tempo está acabando, né, Marco? Ali a não ser na base da Valentona, de uma correria, mas o time do Pacajus adotou uma postura agora de não permitir, de fechar ali a porteira para impedir qualquer possibilidade de um novo gol do time do Icasa. Vocês falaram que vai se estabelecer aqui de cai-cai, enfim, para deixar passar o tempo, como agora, a demora na cobrança, enfim. O tempo está se acabando, viu, Marco? Ô, meu querido PPV, enquanto a gente teve aquela queda de sinal, teve uma mudança no Icasa, não é isso, Pedro Paulo? Exatamente, Marco. Mudou o Verdão do Cariri, saiu camisa 20, Cláudio Júnior, entrou Edson Capa, camisa 18. Capa 18 em campo, sai Cláudio Júnior. Em nome de Casa Com, a casa é sua. Tá legal, o Edson Capa foi o atleta que entrou, tá ali no comando do ataque ao lado do nosso querido Júnior Batata. Alguma informação aí? Mais 7. Mais 7. Tá legal, vamos até 52, estamos com 45, tempo regulamentar esgotado no timaço da Vale, sinalzão do Tivale marcando aqui na Arena Romeirão. Bom, aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Abraçar o querido amigo vereador William Basílio, Bilinha, tá voltando de viagem, tava em Cajazeiras, da Paraíba, com o seu irmão, nosso querido Luciano Basílio, Luciano, grande amigo, foi secretário de esportes aqui na cidade de Juazeiro, estão voltando para casa na sintonia do timaço da Vale FM. Valeu, Bilinha, um abraço para você, nosso querido amigo William Basílio, vereador aqui na cidade, e o amigo Luciano Basílio, os irmãos, a quem a gente tem muito carinho, muito respeito. Bom, tivemos aí mais uma queda de sinal lá da Arena Romeirão. Estamos nos acréscimos da partida. De até aqui, por enquanto, 2 para o Icasa, 2 para a equipe do Pacajus pelo Campeonato Cearense, 7ª rodada, segundona. Deixe-me trazer aqui a classificação atualizada da segundona. A persistir esse empate do Icasa com o Pacajus, o campeonato vai ficar da seguinte maneira na sua classificação. O Icasa vai permanecer na liderança com 14 pontos. O Tirol, segundo colocado, com 13 pontos. O Itapipoca é o terceiro colocado com 10 pontos até aqui. O Cariri é o 4º colocado. Com a vitória de ontem sobre o Pacatuba, o Cariri chegou a 9 pontos, é o 4º colocado. A equipe do Tiradentes, que venceu hoje o Maranguape. O Tiradentes é o 5º colocado com 7 pontos na tabela. O Guarani de Juazeiro, que ontem, infelizmente, acabou sendo derrotado. O Guarani perdeu para a equipe do Tirol pelo placar de 1-0. O Guarani é o 6º com 6 pontos. A equipe do Pacajus, com esse empate contra o Icasa, tá ficando com 5 pontos na 7ª posição. O Maranguape é o penúltimo colocado com 4 pontos. E o Pacatuba, sinceramente, eu acho que o Pacatuba não escapa não, viu? Eu acho que deve ser rebaixado e voltar mais uma vez para a 3ª divisão do Campeonato Cearense para o ano de 2025. O Pacatuba é o último colocado, só somou apenas 2 pontos. O Pacatuba veio
fazer 2 jogos em uma mini excursão aqui no Cariri. Ontem jogou contra o Cariri na Arena Romeirão, perdeu por 5-0. E na próxima terça-feira, o Pacatuba enfrenta o Guarani de Juazeiro no estádio Inaldão, na cidade de Barbalha. Vale FM, Vale FM. Bom, vamos tentar manter novamente aqui um contato com o Marco Valério. A gente está tendo, infelizmente, uma limitação de sinal lá da Arena Romeirão. Tivemos uma outra queda. Vamos trazer aqui o Marco em um outro canal. Ele vai trazer para a gente os instantes finais da partida do Icasa contra o Pacajus. Fala, Marco! É isso, João Filho, aqui 48 minutos na segunda etapa, 48 do segundo tempo, o placar permanece 2 para o Icasa, sendo 2 também para o time do Pacajus, para você ligado no nosso timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Aqui tiro de meta para o time do Pacajus, que tem muita demora aqui para repor a bola em jogo, ou seja, o time não tem nenhuma pressa para reconectar, portanto, a partida. A bola tocada pela direita, tenta a jogada ali o jogador camisa de número 20, Zé Lopes. A bola acaba saindo, portanto, em favor da equipe do Icasa. Lateral cobrado pelo Verdão. Icasa que tem pressa para a cobrança. Movimenta a jogada, toca a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada. Vem buscando o camisa de número 5 do time do Icasa. Toca a bola para o campo de ataque. A bola vem tocada novamente em favor da equipe do Verdão. O campo de bola é feito aqui na jogada pela esquerda. A bola para Mário Sérgio. Domina a bola pelo Icasa, desce com bola pela ponta esquerda, tenta o cruzamento, lança a bola na grande área. Lembrando que o Icasa tem 2 centroavantes ali, o Caba, também o Júnior Batata, e foi ali o jogador do Icasa agora que fez a falta. A falta está marcada em favor da equipe do Verdão, não, em favor da equipe do Pacajus. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Para você ligado com a gente, obrigado, torcedor, pela companhia. Placar de 2-2 aqui na 99,9. Lembrando, de segunda a sexta-feira, às 18h05, você tem programa Vale Esportes. Agora quem tenta é o time do Pacajus, só que o árbitro marca ali a falta agora. E o torcedor do Icasa pede pressa, quer pressa por parte do Verdão do Cariri, que vai empatando em 2-2. O Icasa perdendo aí uma grande oportunidade de tentar conquistar uma vaga de forma antecipada para a fase semifinal do Campeonato Cearense. Você ligado no timaço da Vale FM, 2-2 é o placar do jogo. Obrigado, torcedor, pela companhia. Vamos em frente na 99,9, oferecimento Churrascaria Mão de Vaca. Também para você, Ramagem Couros, a nobreza do couro. Vem em casa tentando a jogada do ataque, a bola sobra da grande área, o árbitro deu falta. Deu ali falta do ataque da equipe do Pacajus. Aliás, ataque do time do Icasa em favor do Pacajus. E tem um atleta do Pacajus caído ali. O jogador que realmente tenta ganhar tempo. E a gente vê uma certa impaciência. Até alguns torcedores do Icasa já deixando aqui as dependências da Arena Romeirão. Olha só, tem outro jogador que caiu ali do time do Pacajus. Que palhaçada. É muita cera, viu, Marcos? Número 8, Richardson, que começou o jogo como meia e estava aqui trabalhando agora como lateral direito do time do Pacajus. Esta é a Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer com você, torcedor, em mais uma grande transmissão do nosso futebol. O Icasa vai empatando, 2 para o Icasa, 2 também para o time do Pacajus, 51 minutos. Mais um. O árbitro mandou acrescentar mais um, vamos até 53. Bora lá, Verdão, para cima deles, Icasa. A bola tocada para Mário Sérgio, trabalha a jogada, faz o passe, entrega a bola pela ponta esquerda, cruzamento na grande área, chega tirando a zaga da equipe do Verdão do Cariri, insistiu outra vez o Icasa, Rodney, boa jogada, bola na grande área, já marcada, condição de impedimento do jogador Jonas, lateral direito do time do Verdão.
O árbitro, portanto, marca ali a favor da equipe do Pacajus no seu campo de defesa. Esta é mais uma transmissão do Timaço da Vale FM 99,9, 2-2 o placar do jogo. Reta final de partida. Daqui a pouco, JF, a classificação completa logo após o final do jogo, para a gente aqui ver como é que tá ficando a próxima fase, porque termina o jogo. Termina a partida aos 53 minutos, 2-2. Pois não, PPV? Vamos ouvir aqui o lateral Jonas, da equipe do Icasa. Jonas, perdão, do Cariri. Somou mais um ponto, mas infelizmente a vitória não veio nesta noite aqui na Arena Romeirão. A gente sabia que a partida ia ser difícil. A gente sabia também que vencer em casa é importante, mas infelizmente a gente não alcançou o resultado que a gente queria, mas agora é tentar trabalhar, porque quarta-feira tem mais. Perdão do Cariri, que já vira a página, já foca agora no Tiradentes. O Pacajus todo em campo ainda. Vamos tentar aqui com o técnico Cleiton Cearense, rapidinho, Marco. O Cleiton Cearense, que vai falar sobre a avaliação do jogo. Por favor, Cleiton. Cleiton, qual é a avaliação que você faz desse jogo, desse empate contra o Icasa aqui no Romeirão? Boa noite, né? Eu acho que todas as dificuldades que a gente está enfrentando, né? O grupo, o Pacajus, né? Várias dificuldades. Eu acho que a gente veio aqui com propósito, né? De levar pontos para Fortaleza, né? Graças a Deus hoje, Deus abençoou mais uma vez esse grupo. Eu acho que só tenho a agradecer, né? O pessoal pelo empenho, pelo grupo que está sendo. Então, acho que hoje a gente sai daqui também feliz pelo resultado, por todas as dificuldades, mas que hoje a gente sai daqui de cabeça erguida. Muito obrigado, técnico Cleiton Cearense. Marco Valério. Legal, trabalho de reportagens aqui no nosso Timaço da Vale FM de PPV, Matheus Ferreira. Claro que o torcedor do Icasa sai muito chateado aqui da Arena Romeirão com esse placar de 2-2 entre Icasa e o time do Pacajus. O Icasa, em caso de vitória, já garantiria a classificação para a fase semifinal do campeonato, mas é bom lembrar que nada está perdido. O Icasa ainda tem 2 jogos para confirmar essa classificação. Na próxima quarta-feira, por exemplo, o Icasa joga fora de seus domínios, joga em Caucaia, diante do time do Tiradentes, e depois vem fechar aqui contra o Maranguape, a fase final, a fase classificatória, a rodada final da fase classificatória. Então, claro que o Icasa adia a possibilidade dessa classificação antecipada, mas não tem absolutamente nada perdido. João Filho, como é que está a classificação após os jogos desta rodada, JF? Vamos lá, atualizando a classificação, o Icasa chegou agora a 14 pontos, permanece na liderança do campeonato. A vice-liderança é do Tirol. O Tirol está com 13 pontos conquistados. Terceira colocação do time do Itapipoca. O Itapipoca está com 10 pontos. O Cariri é o quarto colocado com 9 pontos. O Tiradentes, com a vitória de hoje, 1-0 diante do Maranguape, assumiu a quinta posição com 7 pontos. A sexta colocação está ali no limite da zona de classificação, o Guarani de Juazeiro. O Guarani com 6 pontos conquistados. O Pacajus, com esse empate, chegou a 5 pontos, é o sétimo colocado. A oitava posição é do Maranguape com 4 pontos. E o último colocado, caminhando a passos largos para o rebaixamento, o Pacatuba, Marco, que somou apenas 2 pontos até aqui. Muito bem, tá legal então, meu querido João Filho. Deixa eu aproveitar para ouvir a palavra de Demontier Tenório, fechando nossos trabalhos aqui nesse 2-2, Demontier, que é decepcionante para o torcedor do Icasa. É porque faltou competência. Sinceramente falando, faltou competência ao time do Icasa. No momento em que dominava, no momento em que esteve à frente no placar em 2 oportunidades. Enfim, o Icasa não soube controlar a partida quando houve a necessidade. E o Icasa também não soube ser superior dentro de campo quando ele mais precisou. Porque, olha, o Icasa dominou o começo do jogo.
e boa parte do primeiro tempo. No segundo tempo, a coisa foi equilibrada. Esse Pacajus, um time extremamente enxerido, que tem representado um verdadeiro martírio na vida do Icasa, ele soube, vamos dizer, cadenciar o jogo dentro daquilo que seria o objetivo maior do Pacajus. É definitivamente uma pedra no caminho do Icasa. Não é possível, Marco, que em 12 jogos em toda a história, o Icasa tenha vencido apenas uma desse time do Pacajus. O torcedor sai cabisbaixo, imaginou, quem sabe, até uma revanche hoje à tarde aqui no Romeirão, mas foi novamente um tremendo percalço. É uma história contada aí entre Icasa e Pacajus, que ao longo dessa história, as duas maiores goleadas foram do Pacajus, 3-0 e outra vez 3-0 nesse time do Icasa. Então isso é algo bastante significativo. E o Pacajus sai aqui de cabeça erguida, consegue um resultado que lhe pode até dar uma motivação no andamento do campeonato, e para o torcedor do Icasa o que resta? Mesmo não perdendo o jogo, mantendo a sua invencibilidade, é o único invicto até aqui, a exemplo do time do Itapipoca, mas não foi satisfatória. Uma atuação medíocre do Icasa, um time lento, um time dando chutões, errando passes em demasia, perdendo penalidades, tomando gols idiotas, cometendo pênalti idiota, enfim, uma situação que desagradou o time, aliás, o torcedor. Ele só tinha marcado 3 gols e hoje só no Icasa ele chegou à marcação de 2 gols, chegando a 5. Eu diria, para finalizar, é algo impressionante. E o Icasa foi extremamente incompetente e sair daqui, eu não diria ganhando um ponto, Marco. Eu diria sim, o Icasa perdeu 2 pontos hoje à tarde aqui na Arena Romeirão, Marco Valério. Marco. Legal, opinião final de Demonte Tenório, pois não, PPV. Destaque final do Verdão do Cariri, o de Casa que viaja amanhã e na quarta-feira volta a campo, aí sim, né? Já abriu o passaporte e vai tentar carimbar direto para a fase semifinal do Cearense Série B. Marco, também destaque final para o Pacajus, que volta a campo no dia 27 de março, na próxima quarta-feira, para enfrentar o Itapipoca lá no Período Teixeira. O time retorna ainda hoje para Itapipoca. Grande abraço, Marco Valério. Tá certo, acho que... Bom, a gente acabou perdendo também o contato com o Marco Valério lá. A gente pede aqui desculpas aos nossos ouvintes, uma limitação de conexão na Arena Romeirão. A gente vai refazer o contato aqui com o Marco Valério. Ele vai voltar com a gente lá da Arena Romeirão. Fala, Marco! JR. Vamos por aqui mesmo, né? Vamos lá. Mas o Conrex está dando ok, viu, JR? E tá aberto para você também. É só os 2 canais estão abertos para você. Bom, de qualquer forma, lamentar aqui por parte do torcedor do Icasa esse tropeço dentro de casa. Claro que é um empate, como disse o Demonte Tenório, que tem um gosto ruim, tem um dissabor, né, de um resultado ruim para o time do Icasa. Afinal de contas, o torcedor do Icasa, ele tem muito aquilo na cabeça de que o Icasa sempre faz boas campanhas e que quando chega na hora da onça beber água, quando chega no momento decisivo, o time acaba colhendo resultados ruins e decepcionando. Foi assim na última Série B, foi assim na Fares Lopes em 2022, e o torcedor tinha a expectativa de que isso fosse diferente esse ano. Agora, é como falou o Demonte Tenório, é melhor não conquistar aquilo que deseja agora, porque dá tempo de corrigir. Porque claro que esse 2-2 aqui, ele tem uma sensação de derrota para o torcedor do Icasa, né? Mas é bom lembrar que o Icasa pode ainda se classificar
na próxima quarta-feira. E se isso não acontecer, ainda terá uma nova chance no sábado de aleluia, sábado da semana que vem. Então não tem nada perdido, que o torcedor continue ainda acreditando. Claro que a comissão técnica do Icasa tem que corrigir os graves problemas, principalmente do seu sistema defensivo, que a gente observou hoje aqui na Arena Romeirão. Tá certo, JR? Só um detalhe aí, a última rodada será no domingo de Páscoa, viu, Marco? Dia 31, todos os jogos às 4 da tarde. Domingo mesmo, né? Exatamente, domingo de Páscoa, dia 31. Então tá legal. Teremos o jogo do Guarani na terça-feira. O Icasa joga na quarta fora de casa. O Cariri vai folgar na rodada do próximo meio de semana. E no próximo domingo, como confirmou o João Filho, todo mundo joga no mesmo horário, definindo aí os classificados não só para as quartas e final, como também da fase semifinal. Valeu, JF. Obrigado pela participação. Obrigado a todos pela companhia. Vamos aqui colocar um ponto final na nossa cobertura. Algo mais por aí, João Filho? Não. No destaque nacional, os jogos em andamento pelo campeonato pela Copa do Nordeste. O Náutico está em campo contra a equipe do CRB. O placar, por enquanto, é 0-0. Destaque para a vitória hoje do Ceará, que venceu o 13 de Campina Grande por 1-0. Jogos pela Copa do Nordeste. Estamos em data FIFA e pouquíssimos campeonatos no cenário nacional. Valeu, João Filho. Obrigado, então, pelas informações. Obrigado a todos pela companhia. A gente volta amanhã com mais informações do esporte dentro do Jornal Nova Manhã e também no Jornal Meio-Dia da Vale FM, claro, no nosso Vale Esportes, às 18h05. A todos uma ótima noite, um bom final de domingo e